Olá, pessoal. Gostaria de falar um pouco sobre telefones, se vocês me permitirem. Tem bastante coisa sobre telefones e não vou falar sobre tudo isso hoje por razões provavelmente óbvias. Mas o problema é que eu tenho muita coisa de telefone. E bem, se você me conhece pessoalmente, o que poucos de vocês conhecem, e se você me conhece pessoalmente, você pode se surpreender por eu não ter mais vídeos sobre isso. Acho que só tem um vídeo que trata diretamente de telefones. Tem um outro sobre esse horrível PABCT que a Microsoft fez nos anos 2000, que eu filmei meses atrás. Mas é tão chato. É muito trabalhoso passar por isso. Tem cerca de 2 horas de duração. E muito disso é apenas explicar conceitos básicos que não consegui terminar de editar e lançá-lo. E esse é o problema com a telefonia, que requer muita informação carregada na frente. Você tem que explicar muito sobre isso. E quando você chega ao final, quando já explicou tudo, você quer saber o que tudo isso faz. Oh, tom de descagem. Podemos discar agora. Um toque. E agora estamos conversando. E é isso que os telefones fazem. E essa é a única coisa que os telefones fazem. E embora haja um hobby muito vibrante em torno dos telefones como um conceito, eles são baseados principalmente na infraestrutura. A maioria dos nerds de telefone que eu conheço, mesmo os maiores nerds de telefone que eu conheço, não gostam de falar ao telefone. E 95% do interesse deles termina assim que uma chamada é conectada. Tipo, esmagadoramente, é sobre a máquina incrivelmente complicada nos bastidores que conecta as chamadas telefônicas. E isso é fascinante. Não me entenda mal. Fiquei fascinado por isso durante anos. Veja, eu cresci com telefones, o que é uma coisa tão ridícula de se dizer. Mas o que posso dizer? Meu pai trabalhou para a companhia telefônica em... Ah, meu Deus, eu sei que ele está assistindo. Ele vai me corrigir. Acho que os anos 60, 70. E depois trabalhei para uma das Baby Bells, eu acho, depois que a companhia telefônica foi dividida. E então, enquanto crescia, eu era presenteado, não raramente, com explicações de como várias partes do sistema funcionavam. Então eu tinha uma ideia bem boa, olha. Aos 10 anos, eu sabia como os telefones funcionavam. Era uma existência sombria. Então, depois disso, eu fui e consegui meu primeiro emprego em um lugar que agora chamaríamos de loja de Eastside. Mas esse conceito ainda não existia, então era apenas uma loja de excedentes, o que era uma espécie de fenômeno da Califórnia. Sabe, lugares onde você podia comprar, tipo, eletrônicos velhos descartados da enorme indústria eletrônica de lá. E eu trabalhei com pessoas lá que também tinham experiência na companhia telefônica. Ou pelo menos, você sabe, estavam por aí quando os telefones eram um pouco mais viscerais para o nerd médio. Há muitas coisas por aí sobre surtar e sobre o hobby de saber como os telefones funcionam. E costumava haver muitas pessoas que faziam isso sem ter qualquer conhecimento real do sistema, além de simplesmente pegar o telefone e mexer nele. E então trabalhei com algumas pessoas que tinham esse tipo de experiência. E elas me contaram mais sobre isso. E então eu fui e consegui um emprego em empresa de telefonia. Estou meio que trapaceando aqui. Era uma empresa de telefonia IP de voz, que não é realmente telefones em muitos aspectos que importam. Mas trabalhei com muita tecnologia de telefonia tradicional lá porque nosso trabalho era substituir amplamente os telefones convencionais existentes. Então muitos clientes não conseguiam arrancar todas as suas coisas antigas de uma vez ou não estavam planejando fazer isso. Tipo, há muitas empresas por aí que compraram o sistema telefônico PBX em 1989 e elas ainda gostam dele e nunca querem se livrar dele, mas querem pagar menos por suas linhas telefônicas. Então, eles obtêm serviço de voz sobre IP e então nos fazem instalar um gadget como este. Isso é chamado de ADTRAN, Total Access TA924. E este é literalmente um dispositivo que serve como ponte entre o velho mundo da telefonia e o novo. Ou, na verdade, vários mundos antigos. Não quero me aprofundar muito na história aqui porque, cara, tem muita coisa. Mas essa coisa, na verdade, fala 4 gerações diferentes de sinais telefônicos. Ele faz o bom e velho serviço analógico. Você sabe o tipo de coisa que esse tipo de telefone usa? O tipo de coisa que esse tipo de telefone usa remonta ao final do século XIX. Isso sai desse buraco aqui. Falarei um pouco mais sobre isso depois. Essas interfaces aqui são para T1, que foi desenvolvido nos anos 70, foi o primeiro formato de telefone digital. Ele foi usado por muito tempo antes de ser atualizado para uma coisa chamada ISDN, ou PRI, especificamente. Que é para isso que essas duas portas servem. E então, finalmente, as interfaces Ethernet são para voz sobre IP. E essa coisa é apenas uma câmara de compensação. É um roteador que converte livremente entre todos esses formatos. E de fato, essa empresa, a Adtran, fabricou muitos dispositivos que faziam isso de forma ainda mais direta. Onde está? Aqui vamos nós. Aqui está meu Atlas. Esse cara aqui é mais um. Bem,
Eu acho que é mais uma versão de nível de operadora da mesma coisa. Isso fala ainda mais formatos e tem cartões intercambiáveis. Então, se você precisasse de mais analógico, ou mais digital, ou o que quer que seja, você poderia fazer isso. Então, há uma galáxia inteira de equipamentos para lidar com o antigo e transformá-lo no novo. Ou transformar diferentes tipos do antigo em outros tipos do antigo. E me pediram para fazer tudo sob o sol, então não sou especialista. Há muitas pessoas por aí que sabem mais do que eu, mas eu já fiz muita coisa e já vi muita coisa. E o problema é que ninguém se importa, exceto as pessoas que já são nerds de telefone, que já têm e fazem essas coisas o tempo todo de qualquer maneira, que sabem mais do que eu. É muito difícil explicar qualquer uma dessas coisas, me perdoem, pessoas normais, de uma forma que seja minimamente envolvente. Porque quando se trata disso, é isso que os telefones fazem. Eles deixam você falar no telefone, e é isso. Então, por anos, colecionei coisas de telefone. Esta é uma porção muito pequena das coisas que tenho. Mesmo agora, eu tenho umas 3 caixas de outras miscelâneas de telefone ali. Mas não é muito fotogênico. E, na verdade, é uma porção muito pequena do que eu costumava ter. Eu costumava colecionar sistemas de telefonia empresarial PBX. Você os conecta à rede telefônica real para receber chamadas externas, mas pode criar sua própria rede telefônica interna com vários telefones conectados a ela, pelos quais você não precisa pagar diretamente à companhia telefônica. E eles dão a você todos os tipos de recursos extras, transferência de chamadas e conferências e coisas assim. E, eventualmente, o brilho realmente começou a desaparecer de tudo isso. Então comecei a me desfazer de todas essas coisas. E então, de alguma forma, acabei fazendo isso de novo, acumulando coisas mais uma vez. E ficou tão ruim, na verdade, que tem um PBX de novo. É realmente miserável. Não sei como isso continua acontecendo. Este é um sistema parceiro da Avaya Lucent e funciona com esses telefones realmente feios. Quero dizer, olhe para essa coisa exaustiva. Você olha para isso e pensa, uau, não quero ir para esse trabalho amanhã. Vou ficar na cama. Isso continua acontecendo. Eu tinha um bom motivo para isso, mas ainda assim, nunca vou me livrar dos celulares, vou? Não é de todo ruim, ok? Saber coisas sobre telefones é útil. Isso me permitiu fazer vídeos sobre fatos e modems e coisas assim. Mas só porque eu sei o que sei, é muito difícil não colecionar coisas interessantes. E fica um pouco frustrante, porque sinto que não tenho onde espremer isso em um vídeo em lugar nenhum. Tenho todas essas coisas que tenho há eras. Eu fico dizendo a mim mesmo, tipo, bem, se eu preciso explicar tal e tal conceito, eu tenho suporte. Mas sabe de uma coisa? Toda vez que isso aparece em um vídeo, eu fico tipo, não, isso é muito complicado. Não vamos arrastar todo mundo comigo. Mas como tenho todas essas coisas, e como é inverno e todo ano, por lei e por tradição, aparentemente eu passo um mau bocado durante o inverno, decidi que, olha, posso falar sobre essas coisas dormindo. Então é isso que eu vou fazer. Vou te contar sobre algumas coisas dos meus telefones e depois faremos uma pausa para o almoço. Então, vamos começar com provavelmente a coisa mais importante de toda a minha coleção, que eu só consegui recentemente. Este é o simulador de linha telefônica Telton TEOS 5. E ele faz exatamente o que diz na lata. Temos 4 conectores aqui, e cada um deles se conecta a um dispositivo conectado, como se fosse uma linha telefônica normal, vinda da companhia telefônica. E você viu exatamente o que isso permite. Você pode fazer chamadas sem precisar de uma linha telefônica real. Se eu quisesse gastar uns $120 por mês, eu poderia trazer 4 linhas telefônicas de cobre da companhia telefônica para o meu escritório para conectar coisas como telefones, máquinas de fax e modems e testá-los. E há vantagens em fazer isso com uma linha telefônica real, que abordarei em breve, mas é um grande problema, claro, porque elas estariam apenas neste local e não seriam portáteis. Eu não poderia testar coisas em casa, por exemplo, mas também sim, você está pagando muito dinheiro por isso, o que é uma pena. Por outro lado, porém, outras abordagens para obter uma linha telefônica falsa que muitas pessoas usam não são realmente adequadas para minhas necessidades. O que a maioria das pessoas que são apenas, me desculpe, casuais sobre isso, o que fazem é obter um VoIP ATA. Este é um dispositivo no qual você conecta um ou mais telefones. Este é um modelo de 2 portas, mas eu tenho todos eles até 8 portas. E isso também produz o que parece ser uma linha telefônica falsa, produz tom de descagem, e você obtém a bateria de conversação de 48 volts CC, necessária para que todas as linhas telefônicas realmente executem o circuito do dispositivo.
Mas quando você faz uma chamada com ele, ele apenas a transforma em pacotes IP e a envia para um PB. Se você tiver um, ou para um provedor de serviços de voz em nuvem. E, teoricamente, isso funciona bem. E muitas pessoas não têm problemas em mexer com telefones antigos usando dispositivos como este. O problema é que eles não são perfeitos e precisam ser. Por muitas décadas, uma linha telefônica era algo muito bem definido. Quer dizer, a companhia telefônica tinha pilhas de documentação e especificações declarando exatamente como uma linha telefônica deveria se comportar. E a razão é porque eles estavam prestando o mesmo serviço para literalmente centenas de milhões de pessoas. Eles precisavam que fosse completamente consistente para que todos os instrumentos, os telefones que as pessoas estavam usando, funcionassem, não importando onde estivessem. Para que não precisassem ficar fazendo diagnósticos constantemente para descobrir por que um telefone funciona aqui e ali não. E então, quando as pessoas começaram a comprar telefones que não eram da companhia telefônica, porque eles costumavam ser todos alugados. E depois da separação e várias outras ações legais, tornou-se possível comprá-los de terceiros. Eles tiveram que estabelecer em letras garrafais, exatamente como a linha se comportava, para que os fabricantes terceirizassem. Se eles fizessem um telefone que não funcionasse corretamente na linha padrão universal, a companhia telefônica pudesse simplesmente dizer: a culpa é sua, você não fez direito, porque todas as nossas coisas se comportam exatamente da mesma forma. Isso foi verdade por um tempo incrivelmente longo, e ainda é, embora internamente, as linhas que você obtém da companhia telefônica hoje em dia, se você tiver serviço de linha fixa nos bastidores, funcionem de forma completamente diferente do que faziam há 20 anos, 40 anos ou 60 anos. Eles passaram por vários saltos geracionais enormes na forma como os sinais eram realmente gerados. As características reais dessa linha serão quase idênticas às de meio século atrás ou mais. Pelo mesmo motivo, a companhia telefônica está mantendo um serviço legado que precisa suportar décadas e décadas, ou em alguns casos, mais de um século de hardware. Eles não querem descobrir que, porque atualizaram os cartões de linha em um determinado bairro, um grupo de pessoas que usam os mesmos instrumentos há décadas, de repente, não podem mais usá-lo. Em parte porque isso seria uma violação das regulamentações federais e também porque é apenas uma enorme e miserável dor de cabeça de suporte para um produto que eles realmente preferem nem pensar. O resultado final é que muitas coisas que costumavam funcionar há muito tempo ainda funcionam. Por exemplo, um exemplo disso é o estilo de poste, o que era usado por antigos telefones rotativos nos anos 40, 50, 60. O estilo de poste não é uma coisa popular. Você não conseguiu comprar um telefone que fizesse isso em 30, 40, oh meu Deus, acho que provavelmente quase 50 anos neste momento. Mas o último telefone fixo que testei ainda o suportava. E de fato, muitos IP ATA de voz também oferecem suporte a ele. Tenho pelo menos 2 aqui que eu sei que fazem um ótimo trabalho com estilo pool. E a razão novamente é apenas porque uma vez que você tem essa tecnologia, uma vez que está funcionando e é um problema resolvido, você nunca mais quer desligá-la, porque todas essas pessoas sairão rastejando da toca, cujos problemas podem ser mesquinhos e completamente injustificáveis, mas ainda se tornarão seus problemas. Como empresa de telecomunicações, você não quer saber que seus clientes existem. Toda corporação é assim. Mas as empresas de telefonia têm uma base de serviços tão ampla que elas realmente têm o imperativo de nunca lidar com você diretamente. Então, não quebrar sua merda é realmente do interesse delas. E IP de voz sobreposta não é assim. Até certo ponto, os fornecedores e provedores de VoIP querem manter sua velha merda funcionando às vezes. Como por exemplo, se você tem a Vonage, eles ainda existem. Eu nem sei. Não me lembro da última vez que ouvi falar da Vonage. Provavelmente porque a maioria das pessoas está simplesmente se livrando dos telefones fixos e migrando para os celulares. Mesmo que sejam como pessoas velhas, elas estão ficando, você sabe, nervosas e coisas assim. Mas pelo menos por um longo tempo, a Vonage foi a maior operadora de voz sobre IP nos Estados Unidos. Mas seu produto principal não era o que muitas pessoas pensariam como VoIP. Deixe-me expandir isso. Certo, quase todos os meus telefones VoIP estão em uma grande confusão, então eu tive que pegar este. Isso é muito antigo. Este é um telefone Cisco, que eles realmente adquiriram da Linksys, que por sua vez o adquiriu de uma empresa chamada Sapura, que estava fazendo isso antes de quase todo mundo. Mas estou divagando. E essa coisa é um computador completo. Tipo, tem um microprocessador lá, que eu acho que roda uma variante muito fina do Linux, ou VxWorks, ou algo assim. E tem um software que o faz agir como um telefone. Mas tem portas Ethernet na parte de trás. Você conecta a sua rede, ele se conecta a um provedor de serviços VoIP ou a um PBX, e tudo o que ele faz são apenas pacotes IP. É o Skype, ok? É hardware. Skype. Alguém ainda usa Skype?
Oh, nossa, nossa, estou ficando velho aqui. Não tenho ideia se o Skype ainda está ativo. WhatsApp, Discord, Voz, seja lá o que for, de qualquer forma, o ponto é. A questão é que esse é o verdadeiro VoIP. E havia pessoas em 1996, 98, quando as tecnologias estavam sendo ratificadas pela primeira vez, que achavam que telefones como esse dominariam. Isso não aconteceu. Nunca vai acontecer neste momento. Porque, de novo, estamos essencialmente todos mudando para telefones celulares. E o conceito de telefone fixo, não importa como esteja conectado, está se tornando obsoleto. Mas demorou muito para isso acontecer. Em 2004, a ideia de mudar completamente para um celular era uma proposta muito menos razoável para muitas pessoas. E então empresas como a Vonage fizeram um grande negócio vendendo esses ATAs. Eu já defini isso. A propósito, isso é um adaptador de terminal analógico. E a ideia é que você obteria os benefícios do serviço VoIP sem ter que pagar uma taxa separada para a companhia telefônica, sem ter que manter uma linha telefônica física separada. Você apenas obtém sua conexão de internet e então pagaria. Teoricamente, uma quantia muito menor é necessária para que a Vonage execute o serviço IP que dá suporte a essa coisa. E então você simplesmente conecta o telefone que você já tem de cabeça para baixo. E então essa coisa geraria um tom de descagem falso. E a vovó pode continuar usando o mesmo aparelho Western Electric 2500 que ela tem desde 1981. Mas aqui está a questão. A Vonage tem como alvo principal o conjunto Western Electric 2015. Na pior das hipóteses e na melhor, eles esperam algo mais parecido com isso, como um dispositivo de meados dos anos 90 cheio de circuitos modernos. Você sabe, o Ranger consome muito pouca corrente comparado ao sino físico neste cara. E, bem, é um dispositivo mais novo e muito mais consistente do que muitos dos instrumentos mais antigos e baratos que costumavam existir. Mas também é muito mais consistente do que o que você encontrará em, bem, outras coisas que não são telefones. Máquinas de fax, por exemplo, podem ter um comportamento muito estranho na própria linha telefônica. E então você tem, tipo, caixas de identificação de chamadas e muitas outras coisas que não são necessariamente apenas um telefone. Todas as quais podem não funcionar realmente neste, ou neste, ou neste, ou em qualquer outro ATA. Não é muito comum que você se depare com algo assim. Falando francamente, a maioria dos dispositivos funcionará na maioria dos adaptadores analógicos. Mas, por exemplo, nenhum deles tocará o toque físico neste telefone. Porque simplesmente não há corrente suficiente saindo do gerador de toque a bordo. Há uma exceção, este Grandstream HT502. Sim, esses caras realmente acionam um toque físico, mas são os únicos ATAs que encontrei. Eles farão isso de forma confiável. E além disso, há apenas um comportamento estranho no que diz respeito a como o processamento de sinal funciona. Existem alguns dispositivos por aí, como telefones para deficientes auditivos, com amplificadores integrados, por exemplo, que quando conectados a um ATA podem simplesmente enlouquecer. Você pode obter apenas feedback maluco e sons estranhos, tons de alta frequência saindo do alto-falante e outras coisas. E a resposta dos fabricantes a essas coisas quando você diz isso, a eles é ir embora. Eu já estive do outro lado disso várias vezes. Eles não se importam, não estão interessados em fazer seu dispositivo funcionar. Na verdade, lembra que mencionei essa empresa, a Sapura? Esses caras estavam fazendo coisas de voz sobre IP lá no final dos anos 90, talvez até antes, tipo 96, algo assim. Eles foram realmente pioneiros. E esse dispositivo aqui é chamado de SPA 3000. E quando esse pessoal foi adquirido pela Linksys, ele foi renomeado para SPA 2100, eu acho. E então, ele foi redesenhado para SPA 2102. E então a Linksys foi adquirida pela Cisco, e a Cisco continuou vendendo com esse nome antes de renomeá-lo para a SPA 122, e agora foi renomeado para ATA 199. Eu acho... Eles são todos iguais. Eles são todos iguais. Eles têm o mesmo chip. Eles rodam o mesmo pedaço de firmware. Eles embelezaram um pouco a interface do usuário. Mas essencialmente não houve desenvolvimento neste produto em 3 décadas. E eu acho que é isso que ainda está sendo implantado por muitos provedores de voz sobre IP. Então eu não acho que a Cisco tem algum funcionário que realmente saiba como isso funciona. E certamente eles não têm interesse financeiro em torná-los melhores. Então, se algo não funciona, eles não se importam, eles apenas dirão a você: vá comprar uma coisa diferente. E eu estou lhe dizendo, eu já vi isso acontecer muitas e muitas vezes. Eles não farão nenhum esforço para fazer diagnóstico. Eles nem sabem como fazer diagnósticos. Se algo não funciona, eles dizem para você substituir a coisa porque eles não estão vinculados a nenhuma regulamentação federal. Eles não são uma empresa telefônica e o que eles fazem não é um telefone. Isso não atende às minhas necessidades. Eu pessoalmente já me deparei com coisas que não funcionam nesses ATAs.
Por exemplo, quando eu fiz aquele vídeo sobre os modems simultâneos de voz e dados, que é provavelmente meu melhor vídeo até agora, a propósito. E se você não viu, eu realmente recomendo. Eu mesmo assisti outro dia e fiquei tipo, nossa, isso é realmente vaidoso de assistir. Descobri que vários dos modems que eu estava testando não funcionavam nos ATAs. Ou eles não se conectariam de forma alguma, como se eles estabelecessem uma conexão de escada básica, mas não conseguissem estabelecer o canal de voz. Ou eles se conectavam, mas tinham efeitos estranhos de feedback de áudio, ou tinham ruído muito alto. E então simplesmente caíam periodicamente. E então eu tentei executá-los por essa coisa e isso não aconteceu. Eles funcionaram perfeitamente, e se você assistir ao vídeo, verá que eu estou usando essa coisa. Bem, a razão para isso, eu acredito, é que os ATAs são incapazes de não digitalizar o sinal. Acho que assim que o áudio entra aqui, mesmo que saia pelo outro conector, ele ainda está sendo convertido em um sinal digital no processo. Está usando qualquer circuito de front-end que a Sapura desenvolveu em 1997. Então, ele tem peculiaridades. É estranho, sabe, harmônico. Seja lá o que for, tem um comportamento estranho na parte frontal que você nunca veria em uma linha telefônica real. Essa coisa, por outro lado, acredito que seja toda analógica. Acredito que isso funciona muito mais como um equipamento de comutação tradicional de uma empresa de telecomunicações. Ele gera o sinal de chamada e o tom de descagem e faz a comutação física real dos circuitos juntos. Tudo no domínio analógico, até onde sei. Certamente não vejo por que ele estaria digitalizando nada, já que não tem absolutamente nenhum recurso digital. Não há interface Ethernet. Não há como sorver algo como um parafuso ou algo assim. Então seria bobagem eles se incomodarem. E com certeza, eu achei essa coisa completamente confiável. Tudo o que fiz com ela funcionou perfeitamente. Incluindo, por exemplo, que está na porta errada. Essa foi uma pequena demonstração muito divertida que eu estava prestes a fazer, e então estava na porta errada. Esse é o telefone errado. Eu ainda pareço um idiota. Isso está indo muito bem. Minha demonstração está realmente indo muito bem. Ah, lá vamos nós. Isso faz soar o sino mecânico dessa coisa, o que, como eu disse, muitos dispositivos têm dificuldade de fazer. Até mesmo o PBX, com placas de linha analógicas muito caras, geralmente tem dificuldade com campainhas mecânicas. Então essa coisa é absolutamente ótima para minhas necessidades. Então, tive muita sorte de ter encontrado um por menos de $400, que é o preço que eles ainda custam no eBay, porque acho que eles não são fabricados desde 2004. Mas também é uma espécie de PBX em si. É meio vago o que isso significa exatamente, mas como mencionei antes, os PABs oferecem recursos com seus telefones comerciais, que geralmente não estão disponíveis na operadora, ou se estiverem, exigem muito mais linhas físicas da operadora do que você gostaria de pagar. Por exemplo, conferência. Em termos gerais, se você tiver 4 telefones comuns conectados a 4 linhas telefônicas comuns, será muito trabalhoso colocá-los em uma conferência. E eu acho, na verdade, sabe de uma coisa? Não sei se você pode fazer uma conferência de 4 vias com recursos convencionais de telecomunicações. Eu sei que eles farão um trio, mas não tenho certeza se vai além disso. Enquanto com um PBX é absolutamente trivial e este dispositivo fornece esse recurso. Agora você poderia simplesmente obter um PBE naquele momento. O problema é que os PBX são uma grande dor de cabeça. Preciso fazer um vídeo sobre PBX em algum momento porque os menciono periodicamente em vídeos quando estou falando sobre outras coisas. Mas eles são um assunto tão complicado porque tem flexibilidade interna ilimitada. Essa é realmente a melhor maneira de colocar. Se eu começar a dar exemplos, então vou ficar atolado nisso. Mas há infinitas maneiras de rotear, dividir e combinar chamadas telefônicas e quantidades ilimitadas de políticas internas que os PABX podem implementar. E o resultado final é que, claro, você pode comprá-los no mercado de usados por um preço muito baixo, mas depois você tem que aprender a operá-lo. E nunca é fácil fazer com que 2 extensões se comuniquem. Principalmente se forem telefones analógicos em vez de proprietários dedicados para o PABX. Você pode estar se deparando com horas de esforço. E mesmo depois de terminar, na próxima vez que você quiser fazer algo com a coisa, se precisar mudar algum comportamento, você terá que aprender a fazer tudo de novo. E é incrivelmente tedioso. Você está falando sobre estar sentado em frente ao telefone, olhando para o manual e digitando longas sequências de números para programar o sistema completamente às cegas. Não é um trabalho divertido. Já fiz isso antes para trabalhar e não quero fazer de novo para me divertir. Bem, acho que esse é meu trabalho agora. Bem, ainda não quero fazer isso se não for preciso. E essa coisa torna isso totalmente desnecessário.
Se você apenas definir isso para os padrões de fábrica, ele permitirá que você faça chamadas entre as portas imediatamente, o que é o que eu quero em 95% das vezes. E então, se eu quiser fazer algo como atribuir um número de telefone a uma das portas aqui, deixe-me pegar o manual aqui. Eu farei isso agora mesmo. Certo. Primeiro, o manual diz que você pode atribuir 2 números de telefone diferentes para cada porta, o que é muito conveniente. E cada um pode ter até 16 dígitos. Acho que ele suporta todos os formatos de números internacionais possíveis, mas posso estar errado sobre isso. Então, o primeiro número usa uma cadência de toque normal, e o outro usa uma não padrão. O que isso significa é que quando você liga para o primeiro número, ele simplesmente faz ring, ring. Mas quando você liga para o outro número, ele pode fazer ring, ring, ring. Então você pode dizer qual número está sendo discado. É chamado de toque diferenciado, eu acredito, e é um recurso que você pode obter da companhia telefônica. Você também pode ver que pode variar, por exemplo, o tipo de anel, a frequência e o formato da onda. Isso é para uso com telefones de outros países. Esse tipo de coisa. Toque em grupo. Você pode discar um número e ele tocará em todas as outras portas. Tons de chamada em espera. Essa coisa realmente suporta a chamada em espera porque se você estiver testando um dispositivo que realmente depende dessa funcionalidade, e existem coisas assim, modems, por exemplo, então você precisa de uma maneira de gerar isso. Também há suporte para identificação de chamadas, e eu vou falar sobre isso mais tarde. Você também pode usar o modo hotline. E isso significa que você pode programar isso. Quando você atende a primeira linha, ele imediatamente toca em outra linha. Um comportamento que é realmente muito comum em sistemas PBX. Por exemplo, você tem um telefone no lobby de um hotel. Quando você o pega, ele sempre liga para a operadora. E ele ainda suporta recursos que quase ninguém sabe que existem, como retorno de chamada automático. Nunca ouvi falar de alguém que realmente usasse isso, mas todos os sistemas telefônicos oferecem suporte a isso há décadas e décadas. Basicamente, ele permite que você pegue o número de telefone de alguém. Como suponha que você ligue para alguém e receba um sinal de ocupado, você pode desligar seu telefone, discar um código de estrela, e quando essa pessoa desligar, seu telefone tocará, você o atenderá, e ele discará para ela automaticamente. Sabe de uma coisa? Na verdade, existe um recurso. Eu nem sabia que essa coisa tinha modo silencioso fora do gancho. Como faço para configurar isso? Se isso faz o que eu acho que faz, isso é super útil. Certo. Primeiro vou atribuir um número a uma dessas portas. Então, essa é a estrela 11. Então, entramos no modo de programação. Escolhemos uma linha, colocamos o número que quisermos e pronto. Tudo bem. Agora eu deveria conseguir discar esse número. E aí estamos. Agora você pode chegar ao ponto em que consegue entender como programar um PBX tão rapidamente. O problema é que existem milhares e milhares de comandos potenciais e eles lidam com um número ilimitado de ramais. Enquanto isso, essa coisa tem um número bastante finito de comandos. Eles lidam apenas com 4 ramais. E isso significa que o manual pode lhe dar instruções explícitas sobre como fazer cada uma dessas coisas. Acabei de seguir essas instruções aqui. E posso lhe dizer que a maioria dos guias de programação de PBS não são nem de longe tão simples. Agora deixe-me ver se consigo encontrar aquela coisa silenciosa de desligar. Isso parecia muito legal. Agora vamos lá. Estrela 32. Jogo da velha 2. Certo, desligue isso e pegue isso. Ah, excelente. Ok. Não tem como você ouvir isso. Mas quando eu pego isso, eu só tenho silêncio. Exceto que não é um silêncio propriamente dito. Deixe-me apenas soltar meu microfone aqui. Talvez você possa ouvir isso. Mas quando falo no microfone, ele está voltando do alto-falante do telefone. E mesmo que você não tenha conseguido ouvir isso, você provavelmente está familiarizado com esse fenômeno. Quando você atende um telefone, seja uma ligação ou com tom de descagem ou não, desde que ele esteja conectado a uma linha telefônica que não esteja completamente desligada, você geralmente consegue ouvir sua voz no alto-falante. É um fenômeno chamado tom lateral. E eu nunca tive certeza se é proposital ou não. Mas em qualquer caso, é universal para todos os telefones. Até mesmo telefones de voz sobre IP simulam isso porque é o que as pessoas esperam. Mas a razão pela qual isso é interessante é que, bem, normalmente se tirarmos o telefone do gancho, temos tom de descagem, certo? Mas se esperarmos um pouco... Estou esperando agora, estou esperando. Ficamos ocupados nos dizendo, ei amigo, você deixou o telefone fora do gancho. E então eu acredito que em uma linha telefônica convencional real, você teria uma coisa chamada howler. Um tom que é incrivelmente alto e tem como objetivo que você saiba que deixou o telefone fora do gancho se você estiver em outra sala. E esqueceu disso. E se você estiver tentando testar algo que precisa ser conectado a uma linha telefônica ativa, mas não quer continuar configurando uma chamada telefônica toda vez que você testa, então ser capaz de simplesmente atender a linha e obter instantaneamente aquele tom lateral, que é realmente apenas a presença da corrente CC de 48 volts alto, que é padrão em uma linha telefônica, mas sem o tom de descagem ou qualquer um dos tons de progresso, ou o sinal comercial, ou algo assim.
Não ter que esperar a linha expirar antes de poder usá-la assim é fantástico. E há apenas 1 milhão de outras coisas que você pode fazer com isso. Não tanto quanto um PBX. Então, é muito mais simples. Levei 5 minutos para descobrir como fazer essa coisa que eu nunca tinha feito antes. Então, sim, a coisa praticamente se justifica como um equipamento de teste. E no começo, quando recebi isso, pensei que era isso, como um equipamento de laboratório real, algo que você obteria para certificação, teste, esse tipo de coisa. Se estivesse projetando algo como uma máquina de fax ou algo assim, esse seria o dispositivo ao qual você conectaria para verificar se ele funciona em uma linha telefônica real. Mas, na verdade, não é. Existem dispositivos assim. Eu costumava ter um. Era uma unidade de rack grande. 4U de 19 polegadas era de 9 quilogramas. E a coisa toda foi projetada apenas para esse propósito. Era incrivelmente rústico. Eu não tinha ideia de como usá-lo corretamente. Ele tinha vários recursos para fazer coisas que eu nunca quis fazer. Basicamente, sua função era simular uma linha telefônica que não era como todas as outras. Porque eu sei que fiz todo aquele discurso antes sobre como todas as linhas telefônicas funcionam exatamente da mesma forma. É assim que eles funcionam por design. Mas a realidade é que as linhas telefônicas vêm de uma central administrada pela companhia telefônica e passam pelo ar ou pelo subsolo. Elas passam por caixas de junção e às vezes se degradam, frequentemente se degradam, ficam corroídas, recebem entrada de água da chuva, sujeira e tudo mais. Entra em um cofre subterrâneo e os fios ficam todos bagunçados, e então você tem perda de voltagem, ruído, sabe, aspereza. E há todo tipo de outras coisas que podem acontecer, como amplificadores e bobinas de carga na linha, e interferência de outros circuitos e coisas assim. E você precisa simular todas essas coisas se estiver desenvolvendo um equipamento que vai se conectar a uma linha telefônica, porque você não pode confiar que a companhia telefônica consertará esse tipo de coisa rapidamente. Tipo, sim, eles são obrigados por todos os tipos de regulamentos a fazer isso. A realidade é que eles geralmente não fazem muita coisa a respeito disso rapidamente, e em alguns casos, nem conseguem. Há algumas pessoas que estão no meio do nada, ou em lugares muito populosos como São Francisco, onde a realidade prática de instalar uma linha telefônica totalmente nova só para consertar o serviço de um assinante é uma despesa enorme. Em vez de apenas dizer a elas, desculpe, boa sorte, tenham uma boa vida. E apesar de todas as regulamentações em vigor, isso acontece com mais frequência do que você imagina. Existem algumas pessoas que simplesmente não conseguem obter um bom serviço telefônico, nunca. E quando essas pessoas conseguiram mudar para celular ou voz sobre IP, elas realmente obtiveram chamadas telefônicas muito melhores pela primeira vez em possivelmente décadas. Em qualquer caso, você obtém um dispositivo como este quando está projetando, como uma máquina de fax, e quer ter certeza de que ele funciona, mesmo que a linha esteja bem bagunçada. Então você pode fazer com que essa coisa introduza quantidades controladas de ruído e problemas de impedância e eco, e todos os tipos de outras coisas, nenhuma das quais eu quero fazer. E esse enorme dispositivo desajeitado, que eu não entendia como operar, tinha apenas 2 conectores. Então eu nunca descobri como obtê-lo. Só me dava uma linha limpa. E mesmo que conseguisse, só me deixaria conectar 2 dispositivos que eu quero conectar a mais, então realmente não era nem a minha praia de qualquer maneira. Mas essa coisa não foi realmente feita para fazer o que isso fez. Na verdade, é para feiras de negócios. Depois que você termina de fazer a máquina de fax e a leva para a CES, se você consegue acreditar que eles realmente tiveram coisas assim em exposição. Você quer poder configurar sua máquina e deixar que as pessoas venham testá-la sem precisar trazer linhas telefônicas físicas da companhia telefônica, o que provavelmente é impossível. Então, você configura essa coisa em seu stand, conecta sua máquina de fax e outra, atribui números curtos e simples a eles. E então alguém pode entrar e simplesmente discar um número e ver um fax passar. E você não tem nenhuma dependência de nenhum sistema externo, mas você também não precisava trazer um grande e desajeitado PBS e configurá-lo. Então é um dispositivo realmente bacana que foi criado exatamente para o que estou fazendo, demonstrações. Mas havia um outro caso de uso listado no panfleto para essa coisa que eu achei muito interessante. Eles dizem que você pode usá-lo como um auxílio de ensino. E um exemplo que eles dão é se você está tentando ensinar crianças a usar o 911 de forma responsável. Estou tentando imaginar esse cenário. Acho que você gostaria que alguém fizesse o papel de operador do 911 e depois a criança em outro telefone. E então você quer que uma terceira pessoa seja capaz de ouvir a conversa. Há um conector de áudio na parte de trás dessa coisa. É apenas um plug-in de 5 pinos que você pode configurar para emitir áudio de um ou vários desses conectores. O que, como você pode ver, é o que eu fiz aqui. Acabei de construir um pequeno cabo adaptador e me permite gravar o que está acontecendo no telefone, diretamente no meu amplificador de tarefas. Obviamente, isso é incrivelmente útil para o tipo de coisa que eu faço, sabe de uma coisa? Este telefone soa terrível. Lá vamos nós.
Isso é muito mais limpo. Obviamente, isso é incrivelmente útil para o tipo de coisa que eu faço neste canal de vez em quando. Por exemplo, voltando ao vídeo sobre os modems SVD. Novamente, foi assim que eu consegui, para obter o som dos modems discando e de mim gritando pela operadora do modem. Há maneiras de obter esse sinal diretamente da linha telefônica, mas eu pessoalmente os considero menos convenientes. Conectar uma linha telefônica a um gravador digital é meio chato por algum motivo. Mas fazer dessa forma foi realmente simples e fiquei muito feliz por ter essa coisa. Embora para aquele vídeo específico, na verdade, não tenha feito tudo o que eu precisava por causa de quão estranhos eram aqueles dispositivos. Veja, os modems SVD. Se você não assistiu ao vídeo, sua propriedade especial é que eles permitiriam que você fizesse uma chamada enquanto estivesse em uma chamada de escada para outro computador. Você poderia realmente falar com alguém em um telefone físico ou em um fone de ouvido, enquanto estivesse enviando dados de um lado para o outro. E ele fez isso estabelecendo um canal de áudio dentro do sinal do modem. Bem, como resultado, se você ouvir o áudio, tudo o que você ouvirá será ruído. Na verdade, se eu pegar o telefone, você pode ouvir os modems gritando um com o outro. Isso é o que realmente está acontecendo na linha telefônica. Então, o que eu tive que fazer foi obter o áudio dos próprios telefones. E novamente, embora seja teoricamente possível sorvê-lo pela própria linha telefônica, não tive uma boa experiência com isso. O que você quer fazer em vez disso, idealmente, é obtê-lo diretamente do próprio aparelho. E isso é algo que as pessoas têm feito por muitas décadas. E há ótimas soluções para isso, bem. Ok. Eles não costumavam ser ótimos. Se você voltar aos anos 40, 50, até certo ponto, 60, se alguém quisesse gravar uma ligação telefônica. Bem, aqui está a questão. Naquela época, os telefones eram alugados na companhia telefônica. Você não os possuía e não tinha permissão para fazer nada com a fiação. Então, o que nos acostumamos mais tarde, os plugs modulares que permitiam que você desconectasse um telefone ou desconectasse o aparelho de um telefone, não existiam. Acho que até meados dos anos 60, os telefones eram todos com fio. Havia apenas uma bota de borracha aqui atrás, e o cabo entrava na parede e era só isso. Se o cabo foi danificado, você ligava para a companhia telefônica, se você quisesse mover o telefone. Bem, isso é uma pena. Você simplesmente não conseguia fazer isso. Da mesma forma, se o aparelho fosse danificado, você só tinha que pedir para eles virem e trocarem seu aparelho. Então, isso significava que não havia nenhum lugar para entrar legalmente, pelo menos para interceptar o sinal de áudio. Então, o que as pessoas usaram foram captadores indutivos. Infelizmente, não consigo encontrar nenhum dos meus. Eu tinha duas variantes diferentes, mas a mais comum que vi é uma ventosa que você coloca na parte de trás do aparelho. O que é possível porque os aparelhos eram planos e brilhantes, como se fossem lisos. Então, eles fazem uma boa vedação. E eles tinham uma bobina magnética dentro que se acoplava indutivamente ao alto-falante do telefone, e assim, replicava o áudio. E isso funcionou porque essas coisas eram bem bárbaras. Os telefones costumavam lidar com sinais de potência bastante alta. Se você der uma olhada nos componentes aqui, este é o microfone. Isso é chamado de microfone de carbono, e é um dispositivo bem bárbaro. Da mesma forma, o alto-falante não é uma coisa pequena. Há muita massa nesse cara. Não sei qual era realmente a amplitude do sinal, mas depois, quando começamos a usar telefones baseados em semicondutores como esse, eles começaram a usar componentes muito menores, pequenos microfones eletretos e alto-falantes muito menores. Então eu não sei se você poderia realmente usar um captador indutivo com algo assim. Queria saber onde fica o meu. Eu testaria. Eu também tive o que parecia ser uma abordagem muito melhor para isso do que colocar uma ventosa na parte de trás do aparelho. Eu tinha uma bobina que deslizava sobre a face frontal e parecia que ela chegaria muito mais perto do alto-falante e obteria um sinal melhor. Mas eu perdi essa também. Então, não posso compará-los exatamente. De qualquer forma, mais tarde, quando eles começaram a projetar telefones com cabos de aparelho destacáveis, isso lhe deu uma opção muito melhor, porque você poderia simplesmente interceptar o sinal aqui. E foi exatamente isso que as pessoas começaram a fazer. Eu tenho uma dessas torneiras aqui. Esse cara simplesmente cospe um conector mono de 3,5 milímetros e nós simplesmente giramos isso. Desconectamos o fone e então o conectamos novamente aqui. E lá vamos nós. Tem um adaptador de 1/4 de polegada? Um momento. Deixe-me ir buscar um. Certo. Profundamente envergonhado pelo tempo que levei para encontrar apenas um adaptador de 3,5 para 1/4 de polegada. Vamos tentar. Então é isso que parece. Saindo da torneira do próprio dispositivo. Então, é isso que soa saindo da torneira do aparelho. E eu vou apenas chutar que provavelmente soa um pouco melhor. Embora eu realmente me pergunte, agora que penso sobre isso,
Porque os aparelhos telefônicos têm microfone e alto-falante independentes, enquanto a linha que vai para o dispositivo combina os dois sinais em um. Agora, acho que essa coisa não capturaria os dois sinais juntos, porque acho que são amplitudes muito diferentes. Então, percebi que minha voz não está sendo captada muito alto pelo Tascam. Suspeito que isso ocorra porque estamos ouvindo apenas o componente de tom lateral, vindo do alto-falante aqui. Então, se eu fosse me chamar... Certo, então, agora imagino que minha voz vai ficar bem mais alta, já que estamos captando-a diretamente do alto-falante, em vez do microfone do aparelho. Mas acho que vou ver na postagem. Mas, de qualquer forma, deixando essa longa digressão de lado, essas coisas são úteis se você for um youtuber que faz muitas demonstrações de telefones, ou se você precisa gravar suas ligações telefônicas, supondo que seja legal onde você está, o que sempre foi um assunto muito complicado. Mas elas sempre estiveram disponíveis para compra, desde que os cabos telefônicos destacáveis surgiram. Mas há uma aplicação muito mais amplamente útil para ser capaz de interceptar o sinal do aparelho assim. Como acho que mencionei, os sinais do microfone e do alto-falante são separados quando vão para o fone. Isso é realmente importante, porque suponha que seu telefone não esteja alto o suficiente. Como mencionei, os telefones são dispositivos muito simples. Pelo menos costumavam ser. Essa coisa é alimentada diretamente pela própria linha telefônica. Então, há um sinal vindo da companhia telefônica. E dependendo do tamanho da sua linha telefônica, ela pode estar um pouco mais alta ou mais baixa quando chegar até você. E então suponha que a pessoa do outro lado da chamada não esteja falando muito perto do microfone, ou que o telefone dela seja ruim e não capte sua voz muito bem, ou que ela esteja no viva voz ou qualquer outra coisa. Bem, falando de modo geral, não há como deixar alguém mais alto, porque o telefone não consome energia, exceto a que sai da linha. E falando de modo geral, não acho que haja corrente suficiente para acionar um amplificador. Pelo menos acho que nunca vi um telefone auto-amplificado que não tivesse uma fonte de alimentação separada conectada à parede. E isso nem sempre é prático. Talvez você simplesmente prefira um telefone específico e não queira substituí-lo por um que tenha um amplificador. Ou talvez haja um motivo de acessibilidade que o impeça de usar outro telefone. Então, o que você realmente gostaria de fazer é apenas deixar o telefone que você tem mais alto. E depois que eles adicionaram os cabos modulares, isso se tornou muito mais fácil. Não era possível simplesmente amplificar o sinal conforme ele chegava ao telefone? Em parte porque os sinais são combinados. Então você estaria aumentando o som que ouve localmente, mas também amplificando sua voz conforme ela volta, o que poderia estourar sua voz se ela já estivesse alta o suficiente. Pode ser muito alto para a pessoa do outro lado e você está mexendo com o sinal que está indo para a companhia telefônica. Isso, geralmente é um não. Não vou me aprofundar muito nisso, mas há leis muito complicadas sobre isso. No entanto, entre o fone e o baixo, isso é praticamente espaço livre. Provavelmente, existem regulamentações em torno disso. Mas na prática, qualquer coisa que você fizer lá, provavelmente, não vai sair para o mundo. Mas você também pode colocar um amplificador lá que afetará apenas o alto-falante e não o microfone. E é isso que isso faz. Este é um amplificador de fone de ouvido Maratone. E tudo o que você faz é conectá-lo aqui e, em seguida, conectar o fone ao pass-through. Ah, sabe o que acabei de notar? Ah, tem um interruptor automático manual aqui. Não tenho ideia do que isso faz. O que isso faz? Bem, ok. Deixe-me mostrar o que ele normalmente faz, então pegamos o telefone aqui. Isso é muito silencioso, mas se aumentarmos tudo... Ah, não está funcionando porque tirei a bateria. Olha eu ficando bravo comigo mesmo, porque fiz a coisa que você deveria fazer e tirei a bateria para guardar. Só um idiota faria isso. Só um idiota. Certo, isso deve ser consideravelmente mais impressionante, certo? Ainda bem silencioso aí, mas você provavelmente consegue ouvir neste ponto. É muito alto. Não parece ser tão alto quanto eu esperava. E se colocarmos no manual, isso fica mais alto? Isso é bem alto. Tenho que dizer, outro dia quando testei isso, acho que estava usando um telefone diferente. E era tão alto que não consegui colocá-lo mais perto do meu ouvido do que isso. Então talvez a culpa seja desse cara. Talvez ele apenas produza um sinal de baixa amplitude. Não sei então, de qualquer forma, esses costumavam ser dispositivos de acessibilidade muito comuns. E não sei o que era usado, se é que era usado, antes que existissem, antes que os cabos telefônicos modulares existissem. Imagino que provavelmente a companhia telefônica vendeu algum tipo de dispositivo amplificado, mas não sei se já vi algum. E é um dos poucos casos em que realmente defendo a abordagem capitalista, sabe? De livre mercado. Porque eu não ficaria surpreso em saber que a AT&T
nunca fez um telefone que funcionasse para as deficiências de certas pessoas. Enquanto a American Phone Products, em Huntington Beach, Califórnia, suíte número 5. Sim, provavelmente eram 3 caras e uma mesa. Se eles vissem algum pequeno lucro nisso, talvez, você sabe, criticando as seguradoras, como é a tradição americana. Então, vocês poderiam ter conseguido o que precisavam. É o caso incrivelmente raro do sistema realmente funcionando, sabe? Se isso acontecesse 95% das vezes, em vez de 3% das vezes. De qualquer forma, continuando, vamos dar uma olhada na minha coleção de butt set. Não eu estou me referindo de forma alguma à minha bunda. Então, esta é uma variedade de butt sets, e não tenho ideia de onde vem o nome. Duvido que tenha algo a ver com intromissão ou com o fato de ficar pendurado na sua bunda, embora esse seja o propósito dessas coisas. Elas são ferramentas para eletricistas, ou seja, pessoas que trabalham nas linhas, sabe? Caras que sobem postes telefônicos, esse tipo de coisa. É por isso que cada um deles tem um gancho grande na parte inferior. Porque você precisa pendurá-lo no cinto. Tipo. Então você não precisa mantê-lo debaixo do braço enquanto estiver subindo em um poste. E na maioria das vezes, esses são basicamente apenas telefones portáteis muito compactos. Mas eles têm uma série de recursos especiais de interesse para técnicos. Certo. Então, o principal entre seus recursos são os clipes. Obviamente, um telefone normal é conectado a um cabo telefônico, mas se você estiver fazendo diagnósticos, talvez não consiga chegar a uma tomada telefônica, ou talvez esteja diagnosticando a tomada telefônica. E se você estiver trabalhando, digamos, em uma caixa B, essas são as grandes caixas de junção de metal que ficam na beira da estrada e que você raramente vê abertas hoje em dia. Mas é neles que entram todas as linhas telefônicas da central telefônica e depois são conectadas aos fios que vão para as casas e escritórios dos assinantes. E se você estiver trabalhando em um desses, você pode não necessariamente saber onde está a linha que está procurando. Você pode não saber onde está a falha. Pode haver um fio quebrado em qualquer lugar na terrível confusão de fiação que está lá. E não haverá nenhum valete. É tudo apenas painéis perfurados. Vou mostrar um desses mais tarde. Mas apenas contatos de metal com fios desencapados crus cravados neles. Então você não pode conectar em lugar nenhum. Você tem que conseguir conectar diretamente aos fios desencapados. Então, para esse fim, temos esses clipes muito descolados. Eles não são como clipes jacaré, são muito mais especializados. E, de fato, vou mostrar a vocês por que eles têm esse formato na extremidade bem mais adiante no vídeo. Mas, obviamente, você pode usá-los para prender em fios desencapados. Se você os tiver. Na maioria das vezes você não os tem, mas o que você obtém são terminais de parafuso. Pelo menos se você estiver trabalhando na casa de alguém, por exemplo. É muito provável que você encontre uma caixa em algum lugar, pelo menos em casas mais antigas, que tenha parafusos como este. E é claro que você pode simplesmente prender neles diretamente, tipo. Mas em muitos casos, você não consegue chegar a nenhum tipo de metal exposto porque a fiação telefônica, você sabe, são todos fios isolados, certo? Certo? E eles vêm nesses grandes pacotes. Você realmente não quer puxar um desses pequenos fios minúsculos e ter que descascar a ponta para poder trabalhar com ele. E em muitos casos, você realmente não consegue fazer isso por razões complicadas. Você pode literalmente não conseguir chegar a um lugar onde possa remover o isolamento do fio. Então, esses têm conectores perfurantes de isolamento. Essa coisa aqui é o que é chamado de clipe de cama de pregos. E é literalmente apenas uma cama de pregos. Há um monte de pequenos espinhos de aço ali. Eles não são tremendamente afiados, não estão me machucando. Mas tem uma pequena bigorna aqui, e se você colocar só um pedaço de fio desencapado ali e apertar ali, ele vai perfurar o isolamento muito fino e tocar o cobre lá dentro. Agora, a maior parte da rede telefônica é conectada com fios muito, muito finos. Se você já trabalhou com Cat 5 ou Cat 6, é basicamente a mesma coisa. Parece com isso. É um núcleo sólido. É como calibre 20, 26, 28. Algo assim bem pequeno. Agora, a cama de pregos não tem problemas para atravessar o isolamento de um desses fios. Aí vamos nós, sim, está aí. Mas em alguns casos você pode estar lidando com algo que é, você sabe, calibre 18, calibre 20. Algo assim. Não sei de onde isso surge, mas aparentemente surge de vez em quando. E a cama de pregos não é grande o suficiente? Então você tem esse grande pico ali atrás que poderia perfurar a jaqueta em coisas muito mais grossas. Agora você pode estar se perguntando, espere, você vai apenas bagunçar o isolamento, e então simplesmente deixar assim. Isso não é ruim? Não sou especialista nisso, nessa parte, nunca ouvi isso explicado da perspectiva da empresa de telecomunicações. Mas posso imaginar que a razão pela qual isso não é considerado um grande problema é porque a instalação nesses fios, não é das coisas mais robustas em primeiro lugar. É realmente apenas uma espécie de sugestão de instalação
E está lá principalmente para evitar que os fios se toquem ou entrem em curto contra um gabinete ou algo assim. E um conjunto de microperfurações não vai realmente interferir nisso. E, falando de modo geral, eles devem ficar pendurados ao ar livre. Elas nunca devem ser, você sabe, enterradas diretamente no subsolo, encharcadas em uma poça, esse tipo de coisa. E na medida em que isso aconteça, o sistema tem que ser capaz de tolerar. Então acho que, até certo ponto, contanto que você não tenha centímetros de cobre exposto nadando em água salgada ou algo assim, tudo deve ser tolerante o suficiente para suportar um pequeno curto-circuito de alta resistência entre os fios aqui e ali. E claro, se você estiver trabalhando em algo, o esforço e, sabe, a potencial interrupção no serviço de ter que, sabe, desconectar dezenas ou centenas de fios e interferir no serviço das pessoas enquanto você tenta encontrar uma linha afetada. Empalidece em comparação ao impacto muito pequeno de fazer alguns pequenos furos em um ou dois pedaços de fio. Pessoas que realmente fizeram isso podem ter opiniões diferentes das minhas. Posso estar perdendo algo grande sobre isso, então espero receber alguns comentários sobre isso. Agora tenho 4 conjuntos de pontas. Este aqui foi feito pela Jensen, mas acho que esse design foi criado por uma empresa chamada Harris. Parece que esse é o nome mais popular que consigo encontrar com esse formato em particular. Lembro que meu pai tinha um desses exatamente igual a esse nos anos 90, e esse é o butt set mais comum que já vi no mundo. Mas não sei se eles definitivamente o originaram ou não. Agora, uma coisa que pode se destacar para você é que essa coisa só tem clipes, então não há como simplesmente conectá-la a uma tomada normal. Bem, a solução para isso é uma coisa chamada clipe de banjo. É esperado que na maioria das vezes você não esteja em uma situação em que realmente tenha um conector para conectar. Mas se tiver, então você pega um desses, conecta-o ao conector. E então você simplesmente os prende nas asas. Na verdade, eu não tenho um desses, mas eu tenho algo que vai funcionar em uma emergência. Eu falarei mais sobre essa coisa mais tarde. Isso pega os 2 fios de um RJ11 e os divide em clipes banana. Não é super ideal, mas funciona bem o suficiente. Agora, eu realmente não gosto muito desse conjunto de pontas. Não é meu conjunto de pontas favorito, é meio meticuloso, e eu realmente não gosto da interface do usuário. Então, agora mesmo essa coisa está no modo monitor, o que significa que se houvesse algum áudio na linha, como se eu tivesse gravado uma chamada telefônica ativa, eu conseguiria ouvir. Mas se eu quiser usar essa coisa para fazer uma chamada, o que obviamente podemos fazer, então eu deslizo isso para a posição de falar e nada acontece. Senhor, gostaria de saber se eu coloquei os fios ao contrário. Já aconteceu antes. Não, essa coisa parou de funcionar de novo. Ótimo, ótimo. Então eu realmente pensei que essa coisa estava completamente quebrada por muitos anos. Eu tenho isso desde 2020 e nunca consegui fazer funcionar. Então hoje eu decidi abri-lo e descobri que ele usa uma bateria de 9 volts e pensei, então a bateria acabou. Então eu o substituí e ele começou a funcionar por uns 5 minutos e então parou. Então eu verifiquei a bateria e ela estava em tipo 8 volts e eu pensei, ok. Então eu coloquei uma bateria descarregada, acho que a substituí e ela começou a funcionar novamente. Mas aqui estamos, ele está descarregado novamente. Então eu acho que essa coisa pode ter um curto de alta resistência que está drenando as baterias muito rápido. Isso é uma droga, mas é melhor assim porque, como eu disse, eu não gosto muito dessa coisa. Mas você pode entender basicamente o que ela faz. Ela tem um teclado de descagem aqui, você pode fazer estilo de tom ou puxar, e de resto, é basicamente só um telefone. Ela tem um amplificador embutido porque tem uma bateria. Você pode deixar o alto-falante muito, muito mais alto. E a razão para isso é que você pode precisar prender isso em uma linha, deixar em algum lugar, e então atravessar a sala para trabalhar em alguma coisa. Então isso pode ficar super alto para que você possa ouvir o que está acontecendo. Bom, é uma pena que ele esteja morto, mas acho que agora vou jogá-lo fora, porque nunca gostei muito dele para começar. Deixe-me mostrar meu budset favorito. Este aqui é de uma marca da qual nunca ouvi falar. HD Telecom Inc. De Fort Collins. Mas é feito na França, o que eu realmente não esperava. Eu me pergunto se isso provavelmente é apenas uma nova marca de alguma empresa de telecomunicações francesa. Algo assim. Mas este tem uma série de recursos que eu prefiro. Na verdade, eu equipei isso com um cabo RJ11 comum, porque, bem francamente, para mim, na maioria das vezes, eu só tenho conectores para conectar. Então isso é mais conveniente. Mas isso faz de novo. Apenas coisas básicas de telefone na posição de toque. Se ligarmos para essa coisa, ela toca normalmente. E então, se mudarmos para falar, isso tira a linha do gancho e você pode ver imediatamente. Um recurso legal é esse cara aqui. Essa luz verde indica que o conector está conectado corretamente. Ela mostra que é direto, enquanto isso indicaria que estava ao contrário. Coisas interessantes acontecem se você conectar um telefone ao contrário.
Eu posso realmente demonstrar isso. Mencionei anteriormente que as linhas telefônicas têm uma voltagem CC constante nelas. Nominalmente é 48 volts, chamado de bateria de conversação. Ele é usado para uma série de coisas com os telefones originais quando o sistema era novo. Como eu disse, eles usavam microfones de carbono, e a maneira como eles funcionavam era basicamente um monte de grânulos de carbono dentro dessa coisa. E então, havia um diafragma de plástico. E quando você fala nele, ele basicamente apenas esmaga os grânulos e reduz a resistência de todo esse módulo. Então, se você alimentar uma voltagem CC em um lado e depois falar com ele, ele modulará essa voltagem, produzindo uma voz. Certo? Então o sistema telefônico original era literalmente nada mais do que apenas esses microfones de carbono. E então, alto-falantes. E então, uma bateria no meio do circuito. Na outra ponta, a outra pessoa tinha exatamente a mesma coisa. Então, sua voz desceu até o lado deles, passou pelo alto-falante, depois passou pelo microfone. A voz deles a modulou novamente, e então saiu para o seu lado, e todo o processo se repetiu. Basicamente, apenas um grande loop de corrente de ponta a ponta. Então, nessa era, não sei se importava em qual direção a linha estava conectada. Não acho que haja nada em um telefone dessa época. Acho que é como o modelo 302 da Western Electric de meados dos anos 50. Não creio que haja nada ali que dependa da polaridade, porque sendo um telefone rotativo, ele disca simplesmente conectando e desconectando um interruptor na linha. Isso não depende da polaridade, e nem o microfone nem o alto-falante devem se importar particularmente. Então não acho que importasse naquela época. Mas quando avançamos para meados dos anos 60, quando eles começaram a introduzir o tom de toque, esses botões aqui conectam geradores de frequência internos, e eles dependem da polaridade. Então, se conectarmos este telefone com este cabo conectado, se tirarmos o fone do gancho, podemos discar números, como você esperaria, mas vamos desconectar este cabo e trocá-lo por este cara aqui. Então, tecnicamente, ambos são cabos RJ11. Mas você notará que este tem apenas 2 contatos, aqueles bem no meio, enquanto este tem todos os 6. E aparentemente este usa um esquema de fiação direta, onde você sabe, o pino 1 vai para o pino 1 e assim por diante. Mas o outro, eu acho, cruza os fios no meio. E eu acho que é assim que deveria ser. Então eu não percebi que isso está realmente invertendo o sinal. Então, se tirarmos o fone do gancho agora, temos tom de discagem como normal, mas não podemos discar. E pelo que eu entendi, isso é causado por ter a polaridade errada. É possível conectar isso neste aparelho e provar que há uma entrada aqui? Ele cabe? Não, esse é um RJ12, que é um conector de fone de ouvido. Isso é um pé no saco? Eu tenho um adaptador? Ok, eu não tenho um adaptador, mas eu tenho essa bagunça, o que eu prometo. Eu sei que parece um desastre, mas eles estão conectados da mesma forma. Todos os 4 conectores aqui. Então vamos conectar isso e ver se isso vai reconhecer. Ah, reconhece. E diz que está conectado diretamente. Bem, essa coisa definitivamente não é o problema. Então vamos tentar o outro cabo. Este é o que estava funcionando no meu aparelho 2500, ó. E diz que um está conectado ao contrário. Bem, eu confio no budset e confio no acoplador. Então acho que deve ser meu telefone. Bem, acho que não ficaria tão chocado se em algum momento da longa história dessa coisa, eu tivesse essa coisa por décadas. Talvez alguém tenha aberto e trocado a fiação. Não sei por que eles fariam isso, mas... Bem, lá vamos nós. Acabamos de fazer alguns diagnósticos. É exatamente para isso que serve o budset. Resumindo, eu nem sequer fiz uma ligação telefônica com uma dessas coisas ainda. E já diagnosticamos um problema. Claramente, este telefone é o problema, e não minha fiação. Embora tenhamos acabado de determinar que esses cabos não são conectados da mesma forma, o que é interessante porque usei os 2 neste aparelho, e eles funcionam muito bem. Agora este é muito mais novo do que este. Acho que é de meados dos anos 70, algo assim. Este, eu diria que é do final dos anos 80, início dos anos 90. E presumivelmente é muito mais sofisticado. Então, provavelmente a Sony colocou um retificador de ponte lá para que, independentemente de como os fios estejam conectados, ele ainda funcione. E a razão para isso é que eles foram feitos pela Western Electric. Basicamente, eles foram feitos e vendidos pela companhia telefônica. Então, se seu telefone não funcionasse porque a linha estava invertida, eles viriam e consertariam, talvez cobrassem por isso. Mas essa é a solução correta. A Sony, por outro lado, não tem controle sobre isso. Eles só querem que o dispositivo funcione. Eles não querem receber um retorno de um cliente que não está interessado ou não é capaz de fazer o diagnóstico para descobrir por que seu dispositivo não está funcionando. Então, eles apenas o tornam universal. E isso resolve o problema.
Mas, de qualquer forma, o que mais podemos fazer com o Budset? Bem, podemos espionar as pessoas. Primeiro, vamos fazer uma ligação telefônica com essa coisa. Vamos colocar isso no talk e discar para o nosso outro telefone. Pronto. E pronto. É apenas um telefone comum. Na verdade, parece muito bom. Pelo menos, pelo que eu vi no Tascam. Este é um dos meus aparelhos com melhor som. Vamos ver, vamos comparar com este aparelho. Não sei. Este pode ser um pouco menos áspero. Pelo menos o tom lateral neste cara soa muito nítido e sibilante. Mas talvez você goste disso. Pessoalmente eu gosto. Eu acho que soa ótimo. E faz sentido que isso seja. Soa bem porque acho que é um modelo bem recente. Acho que é de algum momento dos anos 90. Pelo menos, e provavelmente não é barato. Os Budsets geralmente custam centenas de dólares. Então, eles podiam pagar um microfone decente. Mas de qualquer forma, essa é a coisa mais básica que você pode fazer com ele. O que podemos fazer que não seja apenas um telefonema? Bem, o recurso mais interessante aqui é MON, ou monitor. Isso permite que você ouça o que está na linha sem tirar o fone do gancho. Deixe-me explicar. Quando você pega um telefone, há um interruptor físico no telefone. E isso conecta, eu acho, um resistor, como um resistor de resistência muito baixa na linha. Então ele não causa um curto-circuito completo, mas diminui muito a impedância na linha telefônica. E isso permite que o equipamento na ponta da companhia telefônica perceba que você saiu do gancho, momento em que ele começa a dar o tom de descagem e começa a ouvir os dígitos. Talvez pareça estranho e eu não quero me aprofundar muito nisso, mas acho que vou explicar. Nos primeiros 70 anos de existência da companhia telefônica, eles não tinham o equipamento suficiente para lidar com o serviço para todos os assinantes simultaneamente. Eles ainda não têm exatamente, mas têm muito mais cobertura do que costumavam ter. Em 1976, se você pegasse seu telefone quando recebesse o tom de descagem, você estava se conectando a uma máquina no escritório da companhia telefônica que estava lá, apenas para ouvir os dígitos de descagem. E eles tinham apenas um pequeno número deles. Então, se 100 assinantes pegassem seus telefones simultaneamente, alguns deles não receberiam o tom de descagem, porque simplesmente não havia receptores de dígitos suficientes, esperando por eles. Então eles não queriam apresentar tom de descagem para todas as linhas o tempo todo. Eles queriam esperar até que alguém estivesse realmente tentando fazer uma chamada. Então, o status no gancho e fora do gancho é realmente importante e muito bem definido. Isso significa que você pode realmente anexar coisas a uma linha telefônica. E enquanto a impedância não for baixa o suficiente, isso não acionará um estado off-hook. O que é importante porque suponha que você seja um eletricista e tenha seus clipes, e esteja passando por uma caixa B, tentando encontrar uma linha que esteja com um problema específico. Se toda vez que você tocasse em um par de fios você ficasse off-hook naquela linha, você poderia interferir em chamadas em andamento. Você pode atender uma chamada que está tocando no momento, então, assim que você puxar seus clipes, ela vai desligar na cara daquela pessoa. Há muitos motivos para não querer fazer isso. Então, esses dispositivos, por padrão, estão em um estado de alta impedância ou alto Z, onde eles deixarão você ouvir o que está na linha, mas não afetarão a linha. Agora, se eu estiver conectado diretamente a uma tomada, isso realmente não faz nada para mim, porque a linha não está fora do gancho. Mas deixe-me mostrar uma coisa. Conecto isso na linha 1 por um motivo muito específico. Um dos meus recursos favoritos nesta caixa é que se você pressionar o botão de energia, ele enviará um sinal de toque para a primeira porta. Não importa o que mais esteja acontecendo. Há muitos casos em que isso é útil. Se você não quer realmente fazer uma ligação ou não tem outro telefone à mão, mas precisa tocar em algo como um aparelho de fax ou um modem, por exemplo, para ver se ele atende automaticamente, isso é muito útil. Mas também significa que eu posso fazer isso. Colocamos isso no monitor e tocamos. Deixe-me segurar isso no meu microfone. Ouviu isso? É assim que o sinal de toque soaria se você pudesse ouvi-lo. Mas normalmente isso é impossível porque a companhia telefônica só envia um toque se a linha estiver no gancho. Se estiver fora do gancho, então, bem, eles apenas enviam um sinal comercial de volta para quem ligou. E assim que você atende, o toque para. Normalmente você nunca conseguiria ouvir esse som, mas como ele pode monitorar a linha sem atender a chamada, você pode ouvir o toque e ouvir coisas entre os toques. Deixe-me explicar. Você já se perguntou como funcionava o identificador de chamadas? Provavelmente não. A maioria das pessoas não se interessa, especialmente hoje em dia. Mas antigamente o identificador de chamadas foi introduzido em, sei lá, meados dos anos 80. Final dos anos 80. Eu quero dizer algo assim. É uma tecnologia bem antiga. E originalmente, você compraria uma caixa dedicada que ficaria ao lado do seu telefone. A linha entrava nela e depois voltava para o telefone. E quando você recebia uma ligação logo depois que ele começava a tocar sua caixa de identificação de chamadas, lhe diria quem estava ligando. Um dia farei um vídeo sobre voz sobre IP, e quando fizer, será uma ótima oportunidade de explicar por que você nunca pode confiar no identificador de chamadas. Ele sempre foi falsificável e ainda mais falsificável hoje em dia.
Mas em alguns casos é uma boa conveniência, e nos anos 80 era um pouco mais confiável. Então, um bom recurso. Mas como os dados chegam ao dispositivo? Se o telefone está tocando e não está fora do gancho, então onde eles estão colocando as informações? Bem, eu poderia te dizer. Ou eu poderia simplesmente te mostrar. Vamos ligar para a linha 1. Certo. Espero que tenha sido audível. Isso foi uma explosão de ruídos de modem. Basicamente, quando você faz uma ligação para alguém que tem serviço de identificação de chamadas, entre o primeiro e o segundo toques, há uma curta explosão de dados FSK. Essa é a tecla de mudança de frequência. É uma maneira elegante de dizer que há duas frequências diferentes, 1 para 0, 1 para 1. É a mesma coisa que era usada pelos modems de 300 bauds no início da telefonia por computador. E é usada para algumas outras coisas até hoje em dia. Mas é uma maneira muito básica de enviar sinais digitais por uma linha analógica. E é assim que funciona. Sua caixa de identificação de chamadas tem apenas um decodificador constantemente ouvindo lá. E quando ele vê esses tons descendo pela linha, ele apenas os decodifica e os cospe na tela, e pronto. E novamente, normalmente você nunca conseguiria ouvir isso. Mas como temos esse gadget, você pode. Então, imediatamente, há algumas coisas estranhas que você pode diagnosticar usando um desses. Há maneiras melhores de fazer as duas coisas. Mas suponha que alguém diga que seu telefone não está tocando. Você pode ligar e ouvir o toque de volta, mas o telefone não está tocando. Bem, se você se conectar à linha deles, colocá-lo no modo monitor e apertar o botão. Se você ouvir o barulho, então, bem, você sabe, provavelmente é o telefone deles que está com defeito. Além disso, se eles estão dizendo que não estão recebendo o identificador de chamadas, se ouvir aquele pequeno estouro de barulho, então é a caixa de identificação de chamadas deles que está com defeito. Então, mais 2 diagnósticos rápidos e fáceis. Não há muitos outros recursos neste. Isso é mudo, isso é rediscagem, isso é flash. Cara, eu não quero falar sobre piscar de gancho agora. O flash é útil para enviar comandos especiais para a companhia telefônica. Vou colocar dessa forma. Há um viva voz, que infelizmente só funciona quando você está em uma chamada real. Então não posso usá-lo para amplificar o sinal de toque. E então ele faz descagem por tom de toque e pulso, o que é um tópico interessante, particularmente por causa do próximo dispositivo que temos aqui. Este se diferencia dos outros de uma forma bem óbvia. É um telefone rotativo. Ainda não falei muito sobre telefones rotativos. Então vamos lá. Então, nos primeiros dias da descagem direta, sabe, os primeiros telefones, você pegava o fone e então uma operadora tinha que conectar a sua ligação. Mas quando eles introduziram a capacidade das pessoas discarem suas próprias ligações, o dial em questão era, claro, o dial rotativo. E a maneira como isso funciona é inteligente e, tipo, irritantemente simplificada, eu meio que odeio isso. Então, nos primeiros dias, a única informação que era comunicada do seu telefone para a companhia telefônica era: você está no gancho ou não? Como acabamos de discutir, essa é uma informação muito importante. Então, quando eles introduziram a capacidade dos consumidores de discar números, eles apenas alavancaram essa capacidade. Então, se tirarmos o fone do gancho aqui e discarmos um número, espero que isso aconteça no final da tarefa. Você deve ouvir um ruído pulsante. E o que isso está fazendo é literalmente fazer a mesma coisa como se você tampasse um interruptor do gancho assim. É só desligar a linha e então pegá-la muito rapidamente. E eu acabei de perceber que guardei meu conjunto 2500, mas preciso disso para demonstrar isso, porque o gancho de troca neste aqui é realmente pegajoso. Ele não sai do gancho muito rapidamente, então preciso limpar isso. Mas se conectarmos esse cara, posso mostrar a você um velho truque de salão que as crianças costumavam fazer. As crianças não sabem se mais alguém já fez isso além de mim. Tudo bem, estamos na fila 2. Queremos chamar a linha 1, o número é 101. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Ok, essa é a terceira ou quarta vez que tento fazer uma demonstração disso, e não funcionou. Então, aparentemente, essa é a única coisa que meu TLS5 não recebe. Certo, deixe-me explicar. Tudo bem, vou discar 101. E assim, ele toca. Tiramos o telefone do gancho. Temos uma ligação telefônica, certo? Mas antigamente, mesmo quando eu estava crescendo nos anos 90, você podia fazer o que eu estava fazendo aqui. Quando você disca um 0 aqui, é basicamente tocar no interruptor do gancho 10 vezes. E quando você disca 1, é só tocar uma vez. E assim por diante. E então, se você quisesse impressionar um amigo que era facilmente impressionado, você simplesmente discava o número de telefone residencial dele dessa forma. Parece muito tedioso. Quando você acerta, parece mágica.
Mas aparentemente, as linhas telefônicas que eu tinha quando criança, e as simuladas por esses ATAs, e todos os outros equipamentos que eu consigo pensar, que eu usei que suportavam o estilo de poste. Essa coisa aparentemente quer que os pulsos sejam mais rápidos porque esses telefones e meus telefones eletrônicos, que têm uma opção de descagem por pulso, todos eles funcionam. Mas não consigo fazer o truque do interruptor de gancho funcionar, o que é realmente uma chatice. Costumava ser uma das minhas coisas favoritas para fazer antigamente. Vou ter que ler o manual e ver se há algum detalhe lá sobre o tempo limite do dígito interno, ou algo assim. Estou realmente surpreso que isso não funcione, mas quero dizer, não deveria porque não existe nenhum telefone que pulsaria tão lentamente quanto eu estou fazendo, ou tão inconsistentemente. Esses caras têm mecanismos de relógio atrás de seus mostradores que garantem que eles sempre pulsam na mesma taxa. Há apenas um pequeno interruptor lá que está indo assim, conforme o mostrador gira. E contanto que sejam regulados de perto o suficiente, e esses dois estão em muito bom estado, então eles estão. Então eles devem sempre dar, basicamente, a mesma cadência. E eu não sei qual é essa cadência, e não sou bom em replicá-la com meu dedo, eu acho. Mas de qualquer forma, então é assim que os telefones eram discados até meados dos anos 60. Eu acho que eles começaram a introduzir o tom de toque em 63, 65. Algo assim. Mas a razão pela qual você acaba com dispositivos realmente tardios, como meados dos anos 90, que tem a opção de fazer estilo de poste, é porque por muito tempo os tons de toque não eram universais. Nos primeiros tipo 10, 15 anos, eles eram, na verdade, tecnicamente, um serviço adicional que tinha uma taxa extra na sua conta. E então, havia pessoas com linhas existentes que escolheram não atualizar. E havia lugares onde eles não atualizavam o equipamento por muito tempo. Como nas áreas rurais, eles não tinham tons de toque. Eu quero dizer que era até o início dos anos 90. E você sabe, algumas pessoas simplesmente nunca se incomodaram em mudar. E tudo isso significa que no final dos anos 60, ele ainda não estava nem um pouco a caminho da extinção. E é por isso que temos dispositivos como este. Este é um conjunto de Lineman que não tem capacidade de tom de toque. Embora eu tenha certeza de que ele saiu no final dos anos 60, estou baseando isso principalmente na gravação na base aqui. Este é feito pela Northern Telecom ou Nortel. Eles têm sido um grande player em telefonia por eras. Acho que eles ainda estão por aí. Acho que eles foram adquiridos pela Vaia ou algo assim. Mas o Husky deles ainda está vagando pela terra. E por muito tempo eles foram um grande nome em equipamentos de telecomunicações. Eles fizeram uma linha muito popular de switches de escritório central que durou décadas. Mas como eles são canadenses, acredito que isso significa que este pequeno número em relevo aqui embaixo diz RD 1967. Acredito que seja como uma marca registrada ou data de copyright. E o RD significa Design Registrado, que eu acho que é o nome canadense para uma patente de design. E com certeza eu pesquisei e consegui encontrar. Acho que é RD 29115, um design para um aparelho telefônico que se parece com isso. E acho que este é, na verdade, um aparelho telefônico de consumo que eles acabaram de modificar para se tornar um conjunto de alinhamento. Então isto é de pelo menos 1967, e possivelmente depois, agora, é claro que você já poderia defini-lo como meados dos anos 60 ao início dos anos 70 pelo esquema de cores. Bebê verde abacate nunca falha, mas também pelo estado dos plásticos. Os plásticos eram bem imaturos naquela época, nós tínhamos alguns bons, sabe? Eles tinham ABS que foi descoberto, etc. Mas essas coisas aqui estão em condições bem tristes. Era uma vez aqueles para-choques para evitar que essa coisa balançasse para frente e para trás. Super ruim. Isso costumava subir na frente aqui para limitar seu balanço para fora, eu acho. E obviamente isso apodreceu completamente e o plástico simplesmente virou um inferno. Eu estava pensando a princípio que isso poderia ser látex natural, mas não acho que seja. Com base nas fotos que vi no eBay, tenho quase certeza de que é algo como ABS, que foi oxidado e exposto à radiação ultravioleta ao longo dos anos. Se isso foi muito depois, acho que teria sido algum tipo de borracha sintética antiga. E agora já teria virado gosma ou estaria em perfeito estado, como novo. Agora voltando para a parte rotativa, sim, essa coisa tem um dial rotativo. E claro, isso fazia sentido mesmo se o touchstone existisse na época. Bem, nos anos 60 e 70, não sei se eles poderiam ter feito os dispositivos que tivemos depois. Eles podiam alternar entre tons de toque e estilo pull. Não sei se eles realmente poderiam ter feito isso em um único dispositivo naquela época. E obviamente você tinha que ter botões giratórios no seu butt set, porque muitas linhas não suportavam tom de toque. Além disso, você provavelmente estava testando a descagem rotativa, então, obviamente isso precisava ser uma coisa, e sempre foi. Exceto que os primeiros eram muito maiores e mais feios. Eles pareciam com isso. Você notará que o dial ali está, bem,
Acho que é literalmente o mesmo mecanismo que você tem neste cara. É muito maior do que essa coisa. Tipo, se olharmos para eles lado a lado, é um mostrador muito maior. Isso é interessante porque o processo de encolher o mostrador do telefone realmente exigiu um pouco de engenhosidade. Você notará neste que há uma lacuna aqui. E isso é necessário porque você precisa de algum lugar para puxar, mesmo se estiver discando um. Mas neste cara, não há lacuna. Então, como isso funciona? Bem, a parada se move. E provavelmente é imediatamente óbvio, intuitivamente, por que isso funciona. Mas é interessante pensar sobre isso. Eles precisavam que a lacuna estivesse lá para que você pudesse discar a um, mas eles não podiam fazer os furos menores para introduzir essa lacuna, porque eles precisam ser do tamanho de um dedo humano. Este é um problema no design industrial. Você pode tornar os eletrônicos menores, mas a mão humana continua do mesmo tamanho. Provavelmente isso realmente frustra os designers de smartphones. Mas esse é outro assunto. Então eles não tinham como colocar mais espaço no mostrador. Mas o que eles poderiam fazer é permitir que o batente se movesse, o que basicamente permite que o mostrador gire mais de 360 graus, o que reintroduz a lacuna efetivamente. Ou faz sentido intuitivo para você ou não. Demorei um tempo para entender geometricamente, mas é uma coisa muito inteligente. Isso, eu acho, foi inicialmente inventado pela AT&T para o telefone Trimline. E então, presumivelmente foi colocado nos conjuntos de linha logo depois disso. Eles certamente não iriam desenvolvê-lo para o linha de comando, eu acho. Mas de qualquer forma, esses são todos os meus butt-set. Exceto um, e aquele... Bem, esse é um assunto complicado. Ah, sabe de uma coisa? Antes de fazer isso, mencionei antes que telefones como esse têm sinos mecânicos para o toque. É um pé no saco desmontá-los para mostrar isso a você. Mas eu tenho esse cara aqui, e ele não é um pé no saco. Então, vou tirar um momento e fazer isso porque é uma ilustração bacana de algumas coisas. Bem, já tem um deles. É realmente apenas um sino físico. É uma das minhas coisas favoritas sobre telefones antigos. Justamente quando você está se movendo, e especialmente se você desligar um com raiva, você recebe isso. Tudo bem. De qualquer forma, aí está. É exatamente a mesma coisa que você encontraria em qualquer aparelho telefônico antigo. É literalmente apenas uma campainha elétrica. Vamos conectar esse cara e ligar para ele. Tudo bem, isso pode ser alto. Mas pode ser meio difícil de ver o que está acontecendo ali. Mas esse solenoide aqui, essa bobina, usa um campo eletromagnético para puxar o badalo em direção a um sino, e então a mola o puxa de volta contra o outro. Agora, isso está realmente definido para a configuração silenciosa, a esse pequeno mostrador aqui atrás que permite que você deixe o toque mais alto. E não tenho 100% de certeza de como isso funciona, porque você pode ver quando gira, há um mecanismo excêntrico que aproxima ou afasta esse sino do badalo. E isso certamente é parte disso. Mas acho que também pode haver algum tipo de mecanismo de silenciamento interno que realmente faz esse sino ressoar menos. Não consigo dizer bem, mas quanto ao motivo de termos um tocador desnudo aqui, não sei se estou 100% certo sobre isso. Este é um toque de extensão da rádio Shack. E pelo que eu posso perceber, a ideia é que se você quisesse ouvir se uma chamada estava chegando, mas você não quisesse realmente colocar um telefone em algum lugar, como do lado de fora, ou na garagem, ou algo assim, você poderia pendurar essa coisa e conectá-la. E é apenas a parte do toque de um telefone isso agora. Por que você faria isso em vez de apenas colocar um telefone lá? Bem, uma razão que eu posso pensar é que não é um bom lugar para um telefone. Talvez seja do lado de fora. Eles fizeram uma versão para qualquer clima disso. Ou talvez os telefones ainda fossem muito caros. E isso era mais barato porque faltava 95% do circuito. Não tenho 100% de certeza de que você pode realmente conectar um telefone através dele e o telefone funcionará. Mas ele não toca. E não sei se o meu está com defeito ou se esse é o comportamento intencional. Eu suspeito que sim, porque embora você pudesse conectar vários telefones em uma única linha telefônica, cada um adicionaria uma certa quantidade de carga à linha chamada. Acho que sua equivalência de toque é o número, e depois de um certo ponto, a linha não tocaria mais. E em algum momento, a companhia telefônica ficaria brava e desligaria seu serviço se não desconectasse alguns telefones. Então, se você já tem um toque, então você não quer que o telefone que você está conectando através dele também toque e coloque mais carga na linha desnecessariamente. Esse é meu palpite, mas não tenho 100% de certeza sobre isso. De qualquer forma, aqui está o último butt set. E cara, isso requer muita conversa porque eu não consigo fazer nada com isso. Então isso aqui, e algumas pessoas já estão ofegantes ao perceber o que é essa coisa. Este é um butt set ISDN. E ISDN é um tópico. Oh meu Deus, em meados dos anos 80, eu quero dizer que ISDN
Era esse conceito em que todas as empresas de telecomunicações estavam trabalhando juntas, que tinha como objetivo substituir a rede telefônica existente, quase centenária, por uma que fosse nova e brilhante e baseada em toda a tecnologia digital. Porque internamente já era. Em meados dos anos 80, eles substituíram a maior parte da rede telefônica principal, acredito eu, por switches digitais controlados por computador. Ou pelo menos, eles estavam muito a caminho de fazer isso. Em meados dos anos 90, isso definitivamente aconteceu. Então a ideia era, por que continuar executando o serviço analógico para as casas e empresas das pessoas? Qual é o sentido se é digital afinal? Não seria melhor simplesmente fazer digital em todos os lugares? E com certeza teria sido. Infelizmente, por razões que não aconteceram aqui, ou seja, em outros lugares, com certeza aconteceu. Ouvi dizer que a Alemanha tem ISDN em todos os lugares, e até certo ponto o Japão e alguns outros lugares, mas o ISDN nunca se tornou a coisa que deveria ter sido. E é uma pena. Poderia ter mantido os telefones relevantes por mais tempo, não sei. Agora eu poderia entrar em detalhes sobre o que torna o ISDN interessante do ponto de vista de infraestrutura e design, mas não vou. Em vez disso, do ponto de vista do consumidor, era legal porque os mesmos dois fios que levavam uma linha telefônica analógica para sua casa agora podiam levar uma interface IASD-SDNBR, ou Basic Rate. Isso lhe daria não apenas uma, mas duas linhas telefônicas digitais. Agora, ponto de fato, ponto de ordem, não sei se as duas linhas eram garantidas. Sempre ouvi falar dessa vantagem, mas é técnica. Como o ISDN permitia que você colocasse duas chamadas em uma linha. Mas como eles venderam? Eles vieram até as pessoas e disseram: eis seu serviço telefônico atual custa cerca de $50 por mês, vamos atualizá-lo para digital? E por apenas $50 por mês, você terá uma linha telefônica. Nós vamos lhe trazer um que pode fornecer dois, mas se você quiser o segundo, você vai ter que pagar por ele. Eu realmente suspeito fortemente que é isso. E que provavelmente, se isso for verdade, contribuiu para que o ISDN nunca pegasse aqui. Tenho certeza de que alguém nos comentários vai me dizer se isso aconteceu ou não. Nunca me disseram exatamente o que aconteceu para matar o ISDN. E de qualquer forma, se você tivesse essa capacidade, era fantástico porque, bem, você tinha duas linhas telefônicas, mas não precisava ter um monte de fiação extra instalada. Você poderia simplesmente substituir todos os seus telefones por telefones digitais. Eles todos eram conectados ao loop que circulava pela casa como faziam antes. Só que agora, qualquer telefone podia acessar duas linhas, e se você quisesse quatro, só precisaria de mais um par de fios trazidos da companhia telefônica. E isso foi, claro, ainda melhor para as empresas, mas chegaremos a isso agora. E outro recurso era o suporte a dados. ISDN significava Integrated Services Digital Network, eu acredito. E parte do integrado era que ele tinha suporte nativo para dados de computador. Não que as pessoas não tivessem modems em meados, e no final dos anos 80, mas os modems sempre foram ruins. A companhia telefônica nunca quis que as pessoas usassem linhas telefônicas para dados. Na verdade, eles tinham outros serviços para isso. Se você fosse rico o suficiente para comprá-los, poderia obter linhas alugadas e coisas do tipo que eram muito melhores para esse propósito. Bem, no processo de atualização do analógico para o digital, as linhas telefônicas teriam se tornado muito melhores nisso. Os modems mais rápidos já feitos eram de 56 kbps. Isso só se tornou possível no final dos anos 90, e não era confiável. Muitos assinantes de 56 mil nunca passaram de 33 mil. O ISDN forneceria um canal telefônico de 64 kbps o dia todo para sempre. Era velocidade garantida. E se você tivesse duas linhas, você poderia uni-las para obter 128 kilobits por segundo. E isso não era mítico. Isso foi algo que realmente aconteceu. Este aqui é um modem Courier 1, e ele é incrivelmente pesado. Isso é como uns bons 8 a 10 libras. E esse cara pode atuar como um modem analógico em caso de emergência. E você pode conectá-lo a uma linha ISDN. E pode simplesmente unir os dois canais, supondo que seu ISP ou quem quer que você esteja ligando o suporte. O que é isso? Você poderia simplesmente ligar para outro assinante com ISDN e obter um link de 128 kilobits diretamente para o computador dele. Então essa foi uma ideia muito legal e realmente aconteceu. Na verdade, foi implementada, as pessoas entenderam. Se você instalar o Real Player quando ele perguntar qual é a velocidade da sua conexão de internet, há uma opção lá para ISDN. E eu conhecia pessoas que realmente tinham isso. Era uma coisa real, mas por razões complicadas. A maioria das pessoas nunca conseguiu. Então ele foi substituído pelo DSL e todo mundo praticamente se esqueceu dele. Mas era muito legal, especialmente porque você poderia ter tido isso em 1989 ou em algum número estupidamente antigo como esse. Ah, e só uma coisa que eu deveria apontar antes de colocar isso para baixo. Este ainda é um modem discado. ISDN ainda usava números de telefone. E mesmo se você discasse para um ISP que tivesse acesso ISDN e usasse os dois canais assim, você estava apenas fazendo uma chamada para dois números de telefone diferentes. A diferença é que eram todos dados, eram todos binários. Não era gritar tons analógicos em uma linha e esperar que eles chegassem intactos na outra ponta.
Então, nesse sentido, na verdade é melhor que o DSL, mas o que você pode fazer? Então eu adoraria fazer vídeos sobre ISDN. O problema é que, para um americano é incrivelmente difícil aprender qualquer coisa sobre o assunto ou obter qualquer equipamento que seria relevante para os consumidores. Para assuntos de negócios posso usar ISDN o dia todo, eu costumava. Era meu trabalho. Era meu trabalho. Eu mencionei isso antes. O Adtran aqui, que estou muito acostumado a operar, tem duas portas ISDN PRI na parte traseira. Eu mencionei que a coisa que você recebe em casa, se você fosse um consumidor, era uma interface de taxa básica, ou BRI, que fornece dois canais de áudio. Mas o PRIS, que funcionava com dois pares de fios em vez de um, oferecia 23 canais de áudio. Um pouco não linear. Nunca entendi a diferença aí. Acho que o PRI talvez não pudesse funcionar tão longe ou custaria muito mais para implementar. Não tenho certeza de qualquer forma, trabalhei com muitas empresas que usavam PRIs. Eles eram, eu diria, quase universais para qualquer empresa de médio a grande porte. No final dos anos 90, eles estavam praticamente em todos os lugares. E trabalhei com algumas empresas que tinham 3, 4 ou 6, o que dá centenas de chamadas simultâneas ao mesmo tempo. E então, como esses caras só têm duas portas PRI neles, às vezes, eu tinha que implantar 2 ou 3 dessas coisas e uni-las todas juntas. Foi muito divertido. E ainda consigo configurar essas coisas praticamente dormindo. O problema é que PRI e BRI são basicamente duas tecnologias completamente diferentes por baixo dos panos. Eles funcionam da mesma forma, mas é no mesmo sentido que Ethernet com fio e Wi-Fi estão enviando quadros Ethernet. Mas você não pode conectá-los facilmente sem algum tipo de dispositivo projetado para converter entre esses formatos. E eles devem existir, mas cara, eles são raros. Nunca vi um conversor de PRI para BRI. Então, embora eu tenha um pouco de equipamento ISDN consumidor, como este ButSet, não tenho nada para conectá-lo e não tenho ideia de onde começar a encontrar algo assim. Então, consequentemente, não consigo nem ligar este ButSet. Eu nem sei se funciona. E certamente não posso conectar nada e realmente testá-lo. E isso é uma chatice. Preciso encontrar um especialista em ISDN que possa realmente me ajudar a descobrir isso. Mas isso não vai ser hoje. Então, por enquanto, tudo o que posso fazer é falar sobre o exterior dele e o que acho que ele faz. Quer dizer, provavelmente podemos presumir que é um telefone, certo? Os telefones ISDN são muito mais sofisticados do que os normais. Então, este é provavelmente apenas um daqueles em um formato incomum. Mas tenho certeza de que também tem algum ingrediente secreto. A capacidade de acessar testes, configurações e diagnósticos que um consumidor normal não teria. E coisas como o teste de taxa de erro de bit, que é usado para verificar se uma linha digital está realmente limpa ou não. Acho que vi isso em algum lugar do manual. Mas, fora isso, não sei como funciona. Sabe, você simplesmente conecta e faz uma ligação, ou você tem que conectar e fazer um monte de configuração. Ou, sim, não faço ideia. Olhando de fora, há algumas coisas interessantes acontecendo. Primeiro, você notará que há 2 cabos diferentes aqui. Um deles tem um RJ11. Então, esse é um conector de 2 fios, pode ver que há apenas vermelho e verde ali, como um fio telefônico normal. E então, este tem RJ45. O conector de 8 posições, que agora usamos para Ethernet, que também era usado para PRI, como você viu no Atran. Mas esse é um tema recorrente com o ISDN, ele também foi usado na implantação do BRI pelo consumidor. Você está acompanhando até agora? Essa merda fica realmente complicada. E eu sempre me perguntei, se isso é parte do motivo pelo qual o ISDN nunca decolou, é incrivelmente confuso, nada é simples. Ok, então a linha que vem da central telefônica da companhia telefônica para sua casa é chamada de Loop U e usa apenas 2 fios, como uma linha telefônica normal. Quando chega à sua casa, ele se conecta a uma caixa chamada NT, eu acredito, que eu acho que é um terminador de rede, algo assim. E isso o converte em um formato completamente diferente chamado ST, que usa 4 fios em vez de 2. É isso que circula na sua casa, e todos os seus telefones se conectam a ele. Por que existem 2 interfaces diferentes? Bem, na verdade são 4, mas chegaremos lá. Acredito que o Loop U não é ideal para conectar vários conjuntos. Acho que é só ponto a ponto. E o Loop ST não é bom para percorrer longas distâncias. Então, eles o convertem na transferência em sua casa para aquele que funciona melhor dentro de casa para várias quedas. Ok, acho que isso faz sentido. Por que é chamado ST? Bom, cara, isso me deixa louco. Porque no projeto do ISDN, eles também previram que as pessoas teriam PABX, não apenas em empresas, como existem hoje, mas também em residências de consumidores comuns.
E de fato, nos lugares onde o ISDN se tornou popular, isso aconteceu principalmente na Alemanha. Eles tinham um monte de PABs de escala individual. Eles poderiam ser usados para roteamento de chamadas e recursos especiais dentro de sua casa. Então, o que aconteceria é que a linha U chegasse ao lado de fora de sua casa. A caixa, a NT, a transforma em um S/T. Mas da perspectiva dos redatores do ISDN, se esse loop percorre sua casa e se conecta diretamente aos telefones, então acredito que seja um loop CS. Mas se for para um PBX, é considerado um loop T. E então os telefones se conectam na parte de trás do PBX por meio de interface S. Eles são iguais. O S e o T são exatamente a mesma coisa, mas dependendo de onde você está no diagrama teórico, eles querem chamá-lo de S ou T. Mas não há nenhuma diferença real, no sentido técnico. Então eles são forçados a constantemente chamá-lo de S/T em toda a documentação. Mesmo que essa distinção faça, não importa. Não há razão para se importar com isso, a menos que você seja um arquiteto de rede. É ridículo, e então. Você se lembra de como eu estava falando sobre atas de voz sobre IP? Antes, eles deixavam você conectar um telefone analógico convencional ao seu serviço de voz sobre IP. Bem, eles também existiam para ISDN. Aqui vamos nós. Essa é uma tarefa. ISDN. É exatamente o mesmo conceito, exceto que é apenas uma caixa preta idiota sem nenhuma interface. Você conecta seu loop SISDN. Aqui então conecta seu telefone analógico aqui, e os redatores do ISDN se referem a isso como uma interface E. Ninguém mais no universo jamais o chamaria assim. Mas tecnicamente, de acordo com o diagrama, conforme a linha entra na sua casa e se divide para todos os seus dispositivos, ela vai de U para S, para T e depois também de S para R. Às vezes, acho que é por isso que o ISDN falhou. Não é por causa dos aspectos técnicos, não é porque as pessoas não queriam, não é porque custava muito. É só porque era muito complicado. Então, como resultado, esse bus set tem que ter os dois. Temos esse cara para a interface U, então temos isso para a interface ST. Olhe para essa bagunça horrível. E o livro para isso diz para nunca desconectar nenhum deles. Basta deixá-los conectados enquanto essa coisa existir, e é muito difícil desconectá-los também. Este nem sequer tem uma aba exposta, e a aba está enterrada lá dentro. Então é assim que eles querem que você faça. Eles querem essa coisa pendurada no seu cinto o tempo todo, com toda essa porcaria pendurada atrás. Gênios. Quer dizer, estou culpando o pessoal da Trend Communications, fabricantes do Aurora Plus, mas o que mais eles poderiam ter feito? Porque se eles não fizessem isso, você sempre ficaria aquém de um ou de outro. Agora, uma pergunta que tenho é sobre o que isso se trata. Meu palpite é que você poderia colocar um par de cabos de clipe aqui, assim como você pode em um aparelho analógico normal. E então, eles fornecem esses plugs banana para que você possa alternar entre o adaptador RJ11 e os cabos de clipe. Mas o manual não diz nada sobre isso, então não sei. E se você quiser ficar ainda mais chateado com tudo isso, vamos dar uma olhada na tela. Aqui, porque temos opções para IT, TNI e Nortel. Lembra que eu disse que ISDN nunca é simples? Nunca há uma resposta para nada. Sim. Então, quando foi introduzido pela primeira vez, ninguém concordou com o protocolo padrão. Então, tanto a AT&T quanto a Northern Telecom desenvolveram switches incompatíveis, o que é estranho porque tenho quase certeza de que todos eles tinham que se comunicar entre si de qualquer maneira. E ISDN deveria ser um padrão internacional desde o início. Então, como isso aconteceu, eu não sei. Então, consequentemente, cada peça de equipamento projetada para ISDN teve que ser projetada para acomodar ambos os formatos F e L. Mas está tudo bem, eles consertaram isso introduzindo o ISDN nacional, ou NI, que todos concordaram em usar. Vimos como isso consertou? Percebemos como vocês não precisaram mais dar suporte a vários formatos diferentes, porque eles introduziram esse que resolveu tudo. Sim. Isso significava apenas que agora você tinha 3 opções e ainda tinha que perguntar sempre. E com certeza, toda vez que eu configurava uma tendência de anúncio para um cliente, eu tinha que fazer com que ele me dissesse qual versão do protocolo seu PBX estava usando. E você gostaria de saber quantos deles sabiam a resposta para isso? Nenhum deles sabia. Mesmo os técnicos de PABX, que trabalham nessas coisas há anos, nunca souberam a resposta para isso. Então, na prática, você apenas conectava e tentava cada protocolo e esperava que a linha funcionasse. Cara, eu simplesmente não consigo entender por que o ISDN não pegou. Estou sendo sarcástico aqui. Não é esse o motivo, mas cara, às vezes fico feliz que não tenha pegado. Mas enfim, é tudo o que tenho a dizer sobre isso. Infelizmente, já que, como eu disse, não consigo fazer funcionar. No entanto, descobri no manual que, aparentemente, ele também era capaz de ser um conjunto de testes analógicos. Então você não precisava carregar um desses e um desses. E isso é meio que uma graça salvadora. Mas cara, eu me pergunto, quanto custou essa coisa? Eu não ficaria surpreso se fosse bem caro quando novo.
O que mais está me incomodando? De que outra forma posso desperdiçar seu tempo antes que este dia acabe? Painéis de patch. Isso é algo pequeno, não sei. Uma espécie de radiação de fundo dessa indústria que sempre achei fascinante. Isso aqui é um painel de patch, na verdade. Especificamente, é chamado de bloco 66. E não é só um bloco 66. Para esclarecer, a metade da frente aqui é um bloco 66. E esta é um complemento. Esta é uma versão especializada que alguma empresa fez então. Enquanto estou falando aqui, ignore o badonkadonk e preste atenção apenas na frente. Lá vamos nós. Então, imagine que você administra um prédio de escritórios de médio porte com cerca de 200 escritórios. Ok. E cada um é um inquilino diferente. E cada um tem 2 linhas telefônicas. Então você tem 400 linhas telefônicas independentes chegando ao seu prédio de escritórios. Bem, isso significa que você tem literalmente 800 fios vindos da companhia telefônica. E nesse ponto, se eles estão colocando um porta-malas tão grande, provavelmente vão colocar um ainda maior. O motivo é que quando você vai instalar tantos cabos em um prédio, você vai enterrá-los e eventualmente esse fio vai corroer, vai quebrar devido à geada, aquecimento e caminhões passando pela estrada. Coisas assim. Ocasionalmente, os fios falham. Bem, quando você tem 800 deles enterrados, você não quer ir e desenterrar todo o cabo só porque um falhou. E você certamente não quer sair por aí, enterrando um novo par de cabos, só porque o telefone de uma pessoa parou de funcionar. Então, na prática, eles provavelmente vão enterrar mais do que o número de fios que você precisa. Isso significa que no primeiro dia, quando você está montando todo esse escritório, todos os fios vêm da companhia telefônica, e o primeiro vai para o escritório 1, o segundo vai para o escritório 1, o terceiro vai para o escritório 2 e assim por diante. É apenas um relacionamento 1 para 1 em todos os níveis. E então, 2 anos depois, a linha de alguém falha devido à corrosão. Sabe, entrada de água ou o que quer que a companhia telefônica diga. Ok, sem problemas, moveremos o serviço deles para o par 401. Bem, agora você precisa ir buscar esses 2 fios e substituir os 2 primeiros fios. Bem, se todos esses fios se juntassem no porão do seu prédio e fossem como crimpados ou soldados, Deus me livre. Então esse processo é uma droga. Porque primeiro, para ter certeza de que você tem o escritório certo, você vai precisar cortar os leads. E se você estiver errado, você acabou de tirar alguém de serviço e vai levar algum tempo para conseguir alguns grampos e colocar os fios. E no processo você está cortando um pouco do fio. E ainda pior, se você estiver lidando com solda. Certo? Então não está realmente na questão. E além disso, às vezes você precisa apenas desconectar um escritório temporariamente. Talvez eles não tenham pago a conta telefônica ou tenham se mudado, e você queira ter certeza de que ninguém possa entrar e usar a linha deles, ou precise desconectá-la para diagnóstico. Eles estão dizendo que seus telefones não funcionam. Precisa ver se eles funcionam vindo da operadora de telecomunicações. Talvez seja um problema de fiação interna. Por todos esses motivos e mais, você não quer simplesmente conectar todos os seus fios juntos. Você quer usar um painel de patch, que permite que você os mova facilmente na hora. Então, entre no bloco 66. Este design remonta a, eu acho que li, 1962. É uma ideia muito simples. Cada um desses conjuntos de contatos é conectado em um par. Então, eles são conectados um ao outro, e esses são conectados, mas eles não são conectados verticalmente. E eles não são conectados no meio. Então a ideia é que todas as suas linhas da companhia telefônica venham deste lado, e todos os seus escritórios venham deste lado. E eles se conectem a esses contatos externos. Mas então, nenhum deles é conectado, até que você instale o que são chamados de clipes de ponte, que de alguma forma eu perdi todos os meus. Mas eles são apenas pequenas abas de chapa metálica que se encaixam no par central de contatos, e apenas os conectam. Agora, hipoteticamente, você poderia fazer uma religação sofisticada dentro de um desses blocos. Tipo, você conecta todas as suas entradas aqui e sai para lá, e então você poderia conectar fios entre as fileiras aqui dentro. Mas eu nunca vi ninguém fazer isso. E até onde eu sei, não é algo que seja visto com bons olhos. Então não acho que é isso que você deveria fazer, o que é estranho. Isso meio que me faz pensar por que os contatos internos podem ter fios presos a eles. Nunca vi ninguém fazer isso. Se alguém souber a resposta para isso, me avise. Sempre fui curioso. Mas, de qualquer forma, deixe-me mostrar como esse processo funciona. Na verdade, é bem legal. Tem um cabo Cat 5 aqui. Ou é Cat 6. Este é um cabo Cat 6, mas, como eu disse antes, é basicamente o mesmo fio que a companhia telefônica usa. Então, obviamente, se você estiver conectando dezenas, centenas ou milhares de fios, você não quer ter que descascar cada um individualmente e depois estragá-lo. Sabe, corte um pedacinho de fio, vá à merda. Agora eu tenho que descascar ainda mais, e eu corto o outro. Descasco de novo. E eventualmente você está ficando sem fio, e todos diferentes. Horrível, odeio isso, mas além disso, você simplesmente não tem tempo. Sabe? Demora mais de 5 segundos por fio. Você soma isso vezes 1000, sabe? Você está gastando um dia inteiro só descascando fios, está fora de questão.
E ainda pior se você trabalha para a companhia telefônica e está terminando centenas de milhares de fios, o que acontece com frequência, principalmente após desastres. Agora, eu acho que o bloco 66 realmente introduziu a solução para isso, que se tornou algo universal. É usado em todo lugar. Esses são conectores de deslocamento de isolamento. Então você instala esses fios sem nunca descascá-los. Deixe-me mostrar como isso funciona. Eu tenho uma ferramenta de perfuração aqui. Aqui está. Você praticamente precisa de um desses para trabalhar com o bloco 66. É virtualmente impossível conectar os fios sem uma. É um pequeno instrumento muito especializado. Ele tem uma ponta de aço aqui, que é oca, e tem uma lâmina de corte em uma das pontas. Provavelmente já descobriu do que se trata. Mas vou pegar apenas alguns desses fios aqui e dobrá-los. Não sou muito bom com isso. Eu nunca precisei fazer isso, pois meu trabalho sempre foi técnicos em um telefone fazendo isso. Então colocamos isso nesses pequenos dedos de plástico aqui. Vou empurrar isso para baixo entre os dentes neste contato. Você pode ver o pequeno layout do martelo e da bigorna ali. E o fio fica preso entre eles só um pouquinho. Pegamos nossa ferramenta de perfuração, colocamos aqui e pressionamos. Essa foi a parte da perfuração. Então o que isso está fazendo é forçar o fio para baixo entre aqueles dentes de metal. E aqueles dentes de metal são realmente afiados por dentro. Então, à medida que ele desliza pelos dentes, corta o isolamento e penetra no cobre do fio. Agora, isso é crítico porque se você tivesse apenas o cobre sobre um contato, sem solda ou algo assim, então você poderia ter oxidação entre as superfícies. Mas pelo que entendi, e isso pode ser apócrifo, me disseram isso há muito tempo porque as lâminas realmente cortam o cobre. Ele nunca fica exposto ao ar. Então você tem apenas uma interface de metal com metal que deve estar perfeitamente limpa e não oxidada virtualmente para sempre. Certo, se as coisas não balançarem muito, funciona bem o suficiente. E o propósito da lâmina de corte aqui é que eu realmente não consegui passar o fio perfeitamente ali. Eu não consegui deixar exatamente no comprimento certo. Mas a lâmina realmente cortou o excesso de fio. Ele ainda está meio pendurado ali. Isso vai sair? Ah, sabe de uma coisa? É porque eu realmente consegui fazer isso na metade do próximo contato. Isso é, de fato, algo que você pode estragar, não é infalível. Mas, cara, é muito mais fácil do que soldar tudo. Porque a questão é que isso só me levou tipo 2 segundos para fazer. E quando você ficar bom nisso, você pode terminar essas coisas muito, muito rápido. Porque, de repente, agora tenho 2 fios firmemente presos a esses 2 contatos. Você pode perfurar centenas de fios em 1 hora se for bom nisso. E se não der certo, se você não conseguir encaixar bem, falando de modo geral, a solução é só colocar a ferramenta ali e bater de novo. E na pior das hipóteses, se você precisar refazer, é só arrancar e fazer de novo. Não é grande coisa. Conectores IDC são uma ideia fantástica, e eles passaram a ser usados em todo lugar. Por exemplo, em cabos de fita. Se você não sabe, os conectores em cabos de fita também são chamados de IDC. E aqui dentro eles realmente têm um monte de pequenos dentes afiados de metal. E você pega um desses cabos de fita, coloca-o em um desses conectores, e então você simplesmente o esmaga com uma ferramenta especial. E todos aqueles dentes cortam a instalação no fio, e você termina 50 fios em menos de 1 segundo. Absolutamente genial. Muitas outras aplicações, incluindo um que você pode ter encontrado se trabalha com ele. Você pode ter uma dessas ferramentas. Essa coisa tem 2 conjuntos diferentes de cabeças. Esta é a cabeça tipo 66. Ela tem um lado cortante e um não cortante. Não sei exatamente por que você iria querer o lado não cortante. Você não gostaria sempre disso? Alguém aí talvez saiba qual é o segredo. Mas na cauda aqui, se girarmos esse cara, ele também tem essa cabeça que, como você pode ver, é completamente diferente. E isso é para blocos punch-down do tipo 110. Agora eu não sei exatamente para que servem os blocos 110. Essa é outra coisa que espero que alguém me diga. Pesquisei no Google e todas as respostas que encontrei eram ruins. Obviamente todos eles foram gerados ou copiados e colados de algum lugar. Ninguém parecia ter uma resposta definitiva. Eu sei que elas são mais novas que o bloco 66. Sei que elas têm maior densidade e melhores especificações de largura de banda. E acho que eles podem ser usados para a Ethernet. Pelo menos no início, como Ethernet de 10 megabytes. Mas eu não acho que eles sejam para isso. Eu não acho que é isso que eles pretendiam fazer. As pessoas começaram a fazer isso e meio que pegou.
e na verdade ainda são usadas para isso até hoje. Se você trabalha com isso, provavelmente já viu um conector Keystone antes. Se não, é isso. Você obtém essas placas de parede que têm vários recortes, e você pode colocar o que quiser neles. É um fator de forma padrão para bem. Neste caso, RJ45. Mas você também pode obter RJ11 para telefonia. Você pode obter conectores RCA e RPA, conexões de antena. Acho que já vi HDMI nesse formato, embora não funcione muito bem. E você os instala apenas clicando-os no lugar. Então eles são realmente convenientes, porque permitem que você instale um conector de rede em um escritório, e depois expanda para mais ou apenas substitua um conector de rede quando ele estragar muito facilmente. Então eles são ótimos, mas os conectores que você geralmente usa com eles são esses caras. E essa é uma versão muito pequena de um painel punch-down tipo 110. Ele ainda usa o princípio de deslocamento de isolamento, mas o plástico ajuda a guiar os fios entre as mandíbulas. Então é muito mais fácil fazer isso sem ser muito bom nisso. Mais uma vez, vou dobrá-los e colocá-los nas ranhuras. E assim, eles já estão posicionados corretamente. Uso minha unha, empurro isso um pouco para baixo, não sei qual é a maneira certa de fazer isso, mas é assim que eu faço. Então pegamos esse cara, certificamos-nos de que a lâmina de corte está no lado certo. Caso contrário, você cortará o fio quando ele entrar no cabo. Ele simplesmente cairá do conector, já fiz isso muitas vezes. Nós apenas colocamos isso ali e sim, cerca de metade das vezes não corta totalmente o excesso de fio. Normalmente, porém, eu posso simplesmente bater de novo. Aí está. E agora eles estão terminados. E novamente, eles estão lá muito bem. Mas você pode tirá-los se precisar, apenas puxando-os. Esta é uma tecnologia pela qual provavelmente podemos agradecer à companhia telefônica. Como se eu pudesse acreditar em um mundo onde isso nunca foi inventado. Porque eles eram a única organização que via lucro em ter uma ideia como essa, em vez de simplesmente, bem, vamos pagar cada vez menos as pessoas para fazerem cada vez mais trabalho para compensar um processo ineficiente, que é, de modo geral, como as corporações lidam com a maioria de seus problemas. É por isso que estamos na confusão em que estamos. Não quer dizer que a AT&T e Al não tiveram falhas, certo? Mas eles fizeram muitas coisas boas. Isso não teria acontecido se eles não fossem um monopólio. No entanto, agora que digo isso, não sei se o painel de 110 patches foi inventado antes ou depois da separação. Mas ei, sabe, velhos hábitos são difíceis de morrer, então, quem sabe? De qualquer forma, no entanto, acho que é muito disso que mantém os nerds de telefone interessados na empresa telefônica e em suas façanhas. Porque sim, é como ser fascinado pela Segunda Guerra Mundial. Apesar das coisas horríveis que aconteceram, só porque ela nos deu radar, motores a jato e esse tipo de coisa que talvez nunca teria acontecido de outra forma e que oferece muitas coisas boas ao mundo. Eu acho que a AT&T era um pouco menos má do que a maioria dos participantes da Segunda Guerra Mundial. Mas algumas pessoas discordariam de mim, eu acho. E novamente, o Bloco 66 ainda existe até hoje. Elas ainda estão sendo usadas, sabe? De 1962 até agora. Sou ruim em matemática, isso é muito tempo, então acho que o esforço de desenvolvimento provavelmente valeu a pena. Mas há mais algumas coisas interessantes sobre isso. Eu mencionei antes que havia mais um recurso sobre os budsets que eu ainda não estava pronto para mostrar a vocês. Isso porque eu precisava explicar esse cara. Vamos pegar o Harris quebrado. E agora vamos imaginar que estamos trabalhando em uma caixa de junção. Uma caixa B. E há milhares de linhas de consumidores chegando lá. E precisamos colocar esses caras em um par daqueles caras. Agora apenas, olhe só o que está envolvido aqui. Mesmo sem os fios presentes, você tenta aprender assim. Ah, isso é uma droga. Você pode ver que ele pode facilmente dobrar e causar um curto assim. Você não deve fazer isso. A razão pela qual esses clipes têm um formato tão estranho é porque... Você está entendendo? As mandíbulas são realmente feitas para deslizar sobre um desses terminais de bloco 66. E ele realmente trava ali rigidamente. Tipo, sim, há alguma oscilação, mas é improvável que você bata em outros contatos. E a razão pela qual eles têm um ângulo no final é porque você pode então deslizar este sobre o contato logo acima dele. E eles se dobram para longe um do outro, em vez de um em direção ao outro. E não é provável que isso cause um curto-circuito em nada, nem é provável que ele escorregue como aconteceria se você o prendesse do outro jeito. Estes são simplesmente brilhantes. Eles são simplesmente brilhantes, e eu não sabia disso até ontem. Eu já tinha pesquisado os clipes de Lineman muitas vezes antes, mas ninguém explicava concisamente na internet todas as diferentes maneiras de usá-los. E então eu realmente nunca descobri até que me deparei com um vídeo do YouTube ontem de alguém mostrando como usar uma dessas coisas que foi filmado incrivelmente mal.
Muito pior do que qualquer outro vídeo sobre budgets no YouTube que eu poderia encontrar. Mas estava lotado de conhecimento. Provavelmente não preciso lhe convencer do valor do YouTube como conceito. Quer dizer, você está aqui, certo? Mas ainda assim, isso nunca para de me surpreender. Embora deva ser incrivelmente óbvio que a democratização do acesso ao vídeo, como meio de comunicação, permitiu que um número enorme de pessoas que podem mostrar algo, mas não necessariamente podem escrever sobre isso, e não necessariamente sabem como colocar esse texto na frente de ninguém. Finalmente, compartilhem informações que, de outra forma, estariam trancadas em suas cabeças. A menos que você conheça esse indivíduo e possa perguntar a ele: Ei, Bob, do que se trata? E sim, isso fala por si. Não preciso continuar falando sobre isso, mas é simplesmente fascinante. De qualquer forma, mais uma coisa sobre o lado de trás do bloco. Como eu disse, este não é apenas um bloco 66. Esta é uma das muitas deloitas elaborações que existem por aí. Várias empresas começaram com esse conceito e depois adicionaram coisas a ele para se adequar a várias aplicações. Então você pode simplesmente comprar dezenas de variantes. E aqui está uma coisa que costumava acontecer com bastante frequência, menos hoje em dia, graças a Deus. As pessoas saíam e compravam sistemas telefônicos PABX analógicos que esperavam se conectar diretamente a linhas telefônicas normais e tinham apenas um conjunto de conectores RJ11. Então você deve apenas conectar cabos comuns em cada um desses conectores. Então, se você tem todos os fios vindos da companhia telefônica, você realmente não quer passar por todo o processo de perfurar todos eles apenas para transformá-los em cabos normais, certo? Seria bom se você não tivesse que fazer todo esse trabalho. Bem, você pode comprar 66 blocos pré-conectados como este. Você pode ver que tem todo esse absurdo acontecendo aqui. E temos 12 RJ11 ao redor aqui do lado de fora. E todos eles já estão conectados, embora eu ache que eles estão conectados com 2 pares por conector. O que deve ser para alguma aplicação especial. Isso provavelmente serve para conectar ramais a um PABX, como aparelhos telefônicos digitais que geralmente usam um par para voz e outro par para um canal de dados. Porque se você conectar isso a apenas um monte de linhas da companhia telefônica, você terá 2 linhas por conector, o que pode ser bom, mas provavelmente não é para isso que foi criado. E isso é reforçado pela presença desse cara, chamado de Connector RJ21, ou AMP, em homenagem a Amphenol, as pessoas que eu acho que inventaram esse plug. Agora isso se parece muito com o que você vê na parte de trás de uma impressora de porta paralela, mas acho que são 34 pinos. Este tem 50. E originalmente eles foram introduzidos nos anos 40. Eu quero dizer, para o sistema de teclas 1A2, que era uma espécie de protótipo de PBX ridiculamente barroco. Resumindo, ele deixava você ter um monte de telefones multilinhas no seu negócio com até 9 teclas de linha neles e podia mostrar o status de cada linha. Então foram necessários mais fios para comunicar todas essas informações aos telefones. Então você teria telefones que se pareciam muito com este, exceto pelo fato de que eles tinham um grande plug gigantesco de 50 pinos na parte traseira. Bem, em algum momento, o propósito daquele plug mudou porque o 1A2 desapareceu há muito tempo. Eu acho que eles morreram depois dos anos 60. Mas então, em algum momento depois, você começa a ver esse plug sendo usado apenas como um plug conveniente de 50 pinos. 50 pinos são 25 pares de fios, o que significa que você pode obter 25 linhas telefônicas através deste conector em um espaço muito compacto. Quero dizer, esse é o tamanho de 4 macacos comuns. Então é muito mais conveniente. O que não está claro para mim é se isso já foi um padrão oficial ou se a AT&T só usaram esse plug para o primeiro O2. E então, décadas depois, quando começamos a ter PBX feitos por, você sabe, outros fabricantes, eles definiram esse plug como um padrão existente. Essa era apenas uma maneira conveniente de conectar muitos fios de uma vez. Porque quando as pessoas começaram a comprar PABEA, elas precisaram de uma maneira de conectar centenas de ramais a essas unidades de uma só vez. Porque você obviamente não queria que seu PBX tivesse, você sabe, 500 RJ11 nele. Isso seria absurdo. E então, se você observar a maioria dos PABX, essa é a maneira como eles se conectam a todos os seus ramais. Eles terão apenas 1 ou 2 ou 16 desses plugs RJ21. E cada um deles se conecta a um painel de conexão, onde você então o separa para ir para a fiação para extensões de escritórios individuais. Ou se isso não for conveniente o suficiente para você, você pode comprar caixas de breakout que pegam todos os 50 pinos e os dividem em 25 RJ11 separados. E de fato, se mesmo isso for muita pompa e circunstância, suponha que você tenha o irmão mais novo deste Adtran, que mostrei antes. Ele também usa um conector Amphenol, e sendo este o modelo TI-924, isso significa que ele suporta 24 linhas analógicas. Mas eles fizeram uma versão BAB dele chamada TI-908 e uma ainda mais BAB chamada TE-904. Mas não falamos sobre essa.
E essa suportava apenas 8 linhas. Bem, isso parece muito esforço para conectar apenas 8 linhas, certo? É. E então, há uma solução para isso e é chamada de gaita. Por razões que deveriam ser óbvias, esse cara tem apenas um conector de amplificador de um lado e 8 RJ, 11 pré-conectados do outro. E nós simplesmente colocamos um conector JAMA um no outro. E agora você tem a conexão mais simples possível. Você apenas conecta seus telefones. Você pode literalmente. E eu já vi isso ser feito. Ter isso como um escritório de advogado, sentado em uma prateleira, e apenas cabos descendo dele para as mesas das pessoas. Ah, tantas coisas divertidas no mundo dos telefones, supondo que você se importe com telefones em primeiro lugar. Como eu disse antes, nunca tive a intenção de mostrar a você cada coisa que estava nessas prateleiras. Talvez eu faça outro desses vídeos de sacolas surpresas em outro momento e passe pelo resto. Mas esses são a maioria dos pontos que eu queria abordar. Essas são algumas das minhas coisas favoritas no que diz respeito a telefones. É uma dessas coisas, você sabe, você nunca realmente deixa o interesse para trás. Mesmo que você desça do cavalo até certo ponto, chegará um dia em que alguém tocará no assunto, e você simplesmente começará a pensar, ah, bem, você sabia? E especialmente se você for alguém como eu sou patologicamente assim. Eu tive pessoas que me conheceram depois de ver meus vídeos e realmente disseram, espera, ele é assim o tempo todo? Ele não é como uma persona. Não é uma persona. Comecei a fazer os vídeos porque eu já estava fazendo isso com todo mundo. E imaginei que essa seria uma saída mais saudável. De qualquer forma, porém, essa é praticamente toda a informação de telefone que tenho para você. A outra coisa é como treinador de anúncios. A coisa de IP de voz. Tenho muito a dizer sobre tudo isso. Mas é tudo algo profundamente envolvente. Eu adoraria explicar brevemente o PBS que segurei. Mas novamente, é que eu teria que lhe dizer o que é um grupo de caça. E mesmo assim, são uns 20 minutos de explicação. Há muito carregamento frontal a ser feito para que qualquer coisa faça sentido. Eu teria que explicar o que significa um tip ring? Não quero fazer isso. Então talvez em outra ocasião, eu me aprofunde mais nessas coisas. Acho que depende do que as pessoas acharam desse vídeo. Então, se você gostou, certifique-se de me avisar. Porque senão, eu vou presumir que você odiou. O que parece provável de qualquer maneira, dado que provavelmente tem umas 2 horas e meia de duração. Eu provavelmente deveria ir e só rolar os créditos. Então, obrigado a todos por assistirem. Espero que tenham se divertido. Feliz Dia de Ação de Graças, se você faz isso.